Segundo corte, episódio 10, temporada 2, filme The Batman. Take 1. Marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, The Batman. Vamos falar sobre esse filme sombrio, enfim, um filme de herói. Não sei exatamente se a gente poderia falar que é um filme de super-herói, não é a nossa área exatamente. Estamos nos enveredando por um lugar talvez meio espinhoso. Mas para falar sobre filmes de heróis e quadrinhos, a gente chamou um especialista aqui, estamos com ele, o dono disso tudo. E aí, Duca Mendes? Fala, Heineken, bom falar com você de novo. Tava com saudade, embora a gente grave de 15 em 15 dias, quase toda semana a gente se fala, quase todo dia a gente se fala, mas eu tenho algumas coisas rápidas para dizer aqui sobre este filme. Na minha opinião, pela primeira vez, um filme de Batman adulto. Quer dizer, isso baseado em 2 ou 3 que eu vi, tá? Eu não vi muitos, porque... Entendi. E aí vem a segunda coisa. Alguns aqui, ouvintes, talvez já saibam, outros não, mas assim, filme de herói e filme com criança é uma coisa muito delicada. Então, enfim, eu gostei muito desse Batman. Eu digo porque eu vi alguns, porque eu não sou fã de filme de herói. Tenho nada contra, mas não sou tão fã. Mas eu comprei o Dark Knight uma época, porque eu sou aquele cara assim, passei numa loja das Americanas, aí tava em promoção o DVD do Dark Knight. Comprei, só porque tava em promoção. Vi, achei bom, e me dizem que, né, pelo que eu vi, parece que esse Dark Knight é um dos mais legais, parece. Dei sorte, comprei ele. É o mais cotado, né? Eu vi uns outros, mas assim, de fato eu não consigo me pegar. Mas esse aqui, malandro, quando vem a trilha do Nirvana, a escuridão, o voyeurismo, quando vem tudo aquilo que um filme adulto tem que ter, eu falei, pô, o Batman tá aí por acaso. Né? O Batman tá aí por acaso. Talvez o Batman tenha sempre sido isso aqui, e ninguém teve coragem de contar dessa forma. Mas a gente vai falar sobre. Vamos lá. É um filme que o pessoal tem chamado por aí afora de... É um filme realista. É a primeira vez que o Batman é mais realista. O filme do Nolan é realista. E a gente já discutiu um pouco esse assunto. Eu vou evitar chegar muito nessa questão burocrática, técnica, acadêmica, para evitar ficar muito chato. Mas não. Parem de chamar que é um filme realista, porque absolutamente nada a ver de realismo. É um Batman, como é que vai ser realista, né? É um cara vestido de morcego. Tem um pinguim? Então, assim, não vai ser. Um cara, não tem nada de realista. E a mulher lutar com o crime de salto escarpando não dá certo, não rola isso. Não existe. E assim, qualquer vigilante que ia fazer esse negócio, ele ia ser preso e mandado pra cadeia, né? E ser tratado como um maluco. Então, assim, na real, eu entendo a questão de quando algumas pessoas tentam colocar o aspecto realista, porque ele tem um drama, né? Ele não é comum em filmes de heróis e filmes baseados em quadrinhos, que é bastante fantasioso, né? Você ter um aspecto dramático no sentido de não ação, no sentido comum, né? De choro, de dificuldade, de problemas pessoais e de dramas e romanceando a vida social da pessoa, né? Então não é comum. Se você assistir praticamente qualquer um desses filmes de herói, as sensações que eles têm que descobrir, as coisas que eles têm que resolver, são coisas muito mirabolantes, são coisas muito esotéricas, gigantescas, mágicas, fantasiosas, lúdicas mesmo. Então, é um monstro, tá querendo comer o planeta, ou de devorador de universo, sabe? Tem uns caras assim. Ou o cara que mexe com o tempo e faz a realidade ser distorcida e faz você ter, sei lá, comer o hambúrguer com formato de salsicha. Sim. Sei lá, umas paradas meio infantil, na real, bem infantil mesmo, ou é um mágico. E que não é o problema, tipo, se achar no mundo. Mesmo quando eles tentam arranhar esse tema, esse não é um tema profundo, porque eu vou falar uma coisa bem triste aqui, assim. Esses filmes, gente, eles são pra criança. É fato.
Eles são pra teenagers. Assim, tipo, é pra adolescente. Desculpa. Achei uma pessoa que concorda comigo. Ele é pra isso. Então, por isso que não dá pra ter... Assim, por mais que você goste, se você é adulto e gosta, tudo bem, não tem problema nenhum, cara. Você pode gostar de comer leite condensado a vida toda, porque é bom, é gostoso, sabe? Tipo, é bom. Você não precisa, não, eu só gosto de coisa amarga na minha vida. Não, não é isso que faz você ser adulto, cara. Só que acontece que quando você é criança, você tem menos experiência de vida e, consequentemente, você tem menos sinapse mesmo. Você tem fisicamente menos cognições, intakes, né, digamos assim, com o planeta. Você tem menos coisas pra conectar, você vê menos, o mundo é mais simples dessa forma, né? É muito simples você contar a história pra criança, e muito fácil, se ela é baseada nesse bom e mal, o vilão e o bandido e o mocinho, né? Sim. A menina correndo e o garoto chorando, tipo, são coisas muito fáceis de você só pincelar. A partir do momento que você começa a ficar mais velho, você vai vendo que tem coisas que são boas, mas são ruins ao mesmo tempo, né? São tristes e são legais e são ao mesmo tempo satisfatórias. A melancolia passa a fazer sentido, porque a melancolia é uma espécie de sentimento bastante adulto, assim, porque você lembra, né, tipo, a nostalgia de você lembrar daquilo, você lembra com tristeza de algo que é muito bom e ao mesmo tempo lembrar daquilo é muito gostoso e é triste ao mesmo tempo, né? São coisas mais complexas. Então é natural que os filmes de adulto, por assim dizer, sem contar os filmes eróticos, sim, né? Os filmes com público adulto, eles podem não ter essa característica flat, assim, sabe? Então eles tendem a ser um pouco mais dramáticos nesse sentido. Bom, isso é muito óbvio, não tô falando nada que é absolutamente novo aqui, pelo contrário, todo mundo sabe disso. Então assim, pegar um filme de herói, por natureza, significa pegar um infantil. Pode dar uma cara mais adulta, pode botar mais sangue, às vezes, porque algumas pessoas falam, não, tem sangue, tem violência, tá, isso aí só faz ele ser mais adolescente. Real, né? Só faz ele ser mais adolescente. Ou pula disso pro proibido, porque é gore, sei lá, mostra muito sangue e tal. Sim. Continua sendo adolescente. Esse é um filme que não tem tanto isso, mas tem. Porque o protagonista, ele fica o tempo todo tristonho e o problema dele é ele perceber que ele tá muito rico, né, obviamente, mas que a família dele não é boa. Tipo assim, sabe? Ele descobre que a família dele, que é bilionária, não é boa. O pai dele não é bom, não era um homem bom. Bom, mas se a pessoa é bilionária, ele não é bom mesmo, não. É o famoso... Não tem como. Existe essa discussão aí, né? Principalmente na internet, mas assim... Porque assim, não é que pra ser bilionário você tem que ser canalha, mas se você se tornou bilionário, você deixou de compartilhar com muita gente. Aí automaticamente você vira um bobão, né? Então assim, não é que o cara é ladrão, sonegou. Não, eu até acho que sim também. Porque pelo menos não se chega lá de forma tão simples... Claro, vai nas brechas, mas como o assunto aqui não é política, né, a gente não tá discutindo a moral, mas assim, tem esse lugar. Quando você atinge bilhões... não é. Porra, talvez você possa... eu posso dar meus trocados ali e ajudar aqui e tal, porque o cara que tem bilhões não pode ajudar uma galera, embora não seja responsabilidade dele, mas não custa. Então assim... É o que você tá falando. Não vai ser bom. Nenhuma das pontas. Né? Exato. É como você pensar uma pessoa que é rei e ela falar, mas ele é um rei bom. Exato. O fato do cara ser não rei, cabe, ele significa que não dá. Ele nasceu e aí, porque ele nasceu naquela família, ele é dono das pessoas. Ou ele é dono do lugar, soberano, porque ele nasceu ali, soberano, entendeu? As pessoas têm que ser vassalo dessa figura. Então, a figura em si já é equivocada. Porque como é um filme pra criança... E o personagem é um personagem de quadrinhos para criança, ele tem essa característica. Então, você fica acompanhando o drama dele, de perceber que ele, sendo um garoto bilionário, ele se deu conta que a família dele era vilã, talvez, em algum momento. E esse é o drama dele. Então, mas agora eu vou questionar você, assim, como pouco entendedor de Batman. Não que necessariamente você seja o maior entendedor de Batman, mas eu tô te jogando essa bola. Talvez eu seja o menor, mas... Não, que assim, o Batman, o que me parece... Ele sempre foi aqui, entre aspas, o mais vida real. Talvez por ele meio que mandar perdão da palavra, um foda-se pra situação também. Eu acho que nesse filme tem muito essa coisa de assim, mano, quer saber? Por mais que eu tenha dinheiro, a vida é uma merda. E o que eu senti nesse filme é que a fantasia foi pro caralho, entendeu? Porra, ele tá quase abandonando a capa. Ele só não abandona o carro porque o carro é um super carro, entendeu? A moto é super moto. Não, é porque realmente, né, até queria destacar, inclusive, uma cena que eu acho maravilhosa desse filme, é a cena da perseguição lá contra o pinguim lá, que tá atrás, assim, pô, aquela ação pura. Eu que não sou de me comover com essas coisas, levantei da cadeira, porque realmente é uma cena, acho, muito, muito bem feita. Tem muito truque também ali, mas
E é isso Sim. que a gente gosta nesse tipo de filme. Mas o que eu senti é que nesse Batman ele cansou de ser Batman. Ele falou, mano, Batman, caralho, essa porra não existe. Isso é o mundo aí, a merda que tá. A escolha da trilha, né? E aí, por exemplo, Something in the Way, que é do Nirvana, né? Kurt Cobain compôs e tal. Que é do disco do Nevermind, se não me engano, a última música do disco, que tem a ver pra cacete, que fala aquela coisa, pô, tô debaixo da ponte, tô aqui, não tem mais o que fazer, cara, tem algo no caminho. Assim, o Batman, eu acho que ele já tá meio de saco cheio de ser Batman, não necessariamente só pela ótica do tipo, pô, minha família é um bando de bobão, um bando de bosta, não é nem só sobre isso, assim, acho que ele tá cansado do fardo de ser o Homem-Morcego, sacou? Então, eu acho que ele também assim, mano. Então, ou ao mesmo tempo ele fala, mano, já que eu sou Homem-Morcego, eu quero que se exploda a porra toda, tô de saco cheio, porque eu mereço viver na escuridão real, porque ele vivia nas sombras, na minha forma de entender o personagem. Agora não, agora parece que assim, mano, é na sombra interna. Eu acho que isso me comoveu nesse filme, porque, por exemplo, eu sou o cara muito mais Radiohead do que Pearl Jam, né? Assim, falando de banda, eu sou muito mais da tristeza, da melancolia, do que a música alegre do Coldplay, né? Lógico que eu tenho meus momentos, mas assim, eu sou muito mais... A minha felicidade se encontra quando você reconhece que a tristeza é maravilhosa. Um acorde menor. Pra você. É um acorde menor, exatamente. Esse Batman, pra mim, ele é um acorde menor. Assim, eu achei um filme muito legal mesmo, de verdade. Eu gostei pra caramba de ter assistido. Eu me lembro que eu assisti quando saiu lá em 2022, né? Eu também não sou um conhecedor de quadrinhos, nunca li. Eu acho que eu li bastante o meu personagem favorito, o The Flash, né? Sim. O personagem que eu mais gostei Sim. da vida toda e tal. Acompanhei um pouco quando na adolescência, mas isso já faz muito tempo. Sei lá, eu parei de ler quadrinho quando eu cresci mesmo. Não que Sim. eu acho que hoje os graphic novels, eles vão num nível bem mais sério, tem coisas pra adulto mesmo e tal. Mas sempre teve esse lance, pra mim, da fantasia demais, assim, sabe? Do cara tá fantasiado Sim, fisicamente sim. mesmo e ninguém mais está fantasiado. Porque se fosse uma coisa Todo mundo. meio o labirinto do fauno e que o mundo é fantasioso, né? Todo mundo anda fantasiado, tá todo mundo ali. Ele vestir uma roupa pra não ser reconhecido é justamente uma ideia que faz ele ficar o mais famoso. Porque ele é o Chamar único atenção. daquela roupa ali. Só ele no rolê. É, só ele. Então, assim, eu achei que, de fato, os Batmans do Nolan, né? A trilogia do Nolan, ele é um exercício cinematográfico fantástico. O Nolan faz filmes fantasiosos, gigantescos, com uma pegada de temas realistas, de fato, né? Ele vai fazer agora o Oppenheim, tipo, fez Ansiosíssimo, o Tenet. inclusive, ansiosíssimo. Eu também tô. Então, assim, tipo, os temas são sempre muito focados na realidade, coisas Sim. que acontecem, só que ele extrapola para um mundo fantasioso, como foi Interestelar, que é viagem no tempo. Se a gente for tratar de uma forma realista, ou seja, se algo for possível, ao invés de você pegar um carro, botar lixo e voltar para o passado e beijar sua mãe lá, como é De Volta para o Futuro, que é uma comédia, se a gente fosse tratar isso de uma forma que fosse possível da realidade, no extrapolamento físico possível, qual fantasia a gente consegue contar. Então eu acho que os Batmans, tanto o Rise como o Dark Knight, esses todos, eles são muito boas obras, muito boa atuação. Tem Michael Caine, né? Sim, Tipo, tem... sim. Né? Então tudo é bem irretocável nesse sentido. Esse ator que fez esse do Vampiro, né? Esse menino aí que fez o Isso, Batman agora, Robert ele já Pattinson. fez um outro? Parece que ele fez o anterior também, não foi? Ou não? É o primeiro dele. Outro Batman? Que eu não lembro. Pra mim, ele é o primeiro Não. dele. Não, esse é o primeiro Batman dele. Então tá. O aspecto da discussão do realismo tá baseado mesmo nesse drama, né? No drama pessoal dele. Mas tem uma coisa muito séria que foi feita que transforma esse filme numa profundidade um pouco mais adulta, que é a sonorização do filme. A sonorização do filme é um trabalho de 5, 6 caras. O filme é editado por 2 editores. Sim. E um editor que é um editor de filmes de conceitos mais ficção científica, como Planeta dos Macacos e tal, né? Que é o William Hoy. Que ele é o editor principal desse filme, tipo, é o senhor, né, desse filme. E depois tem o Tyler Nelson, que é o outro editor. E eu ouvi um podcast do Rough Cut, eles estavam discutindo, e os dois se chamam de co-editores. Eles não é que um editor mais que o outro. E tem uma coisa que esse filme também tem, é porque, assim, esse é um dos primeiros filmes que ele foi bem afetado pela pandemia. E eu acho que isso é uma coisa que pouca gente tá falando. Assim, a gente vai ver, e talvez isso só a geração futura vai conseguir discutir esse assunto. A gente teve um período de que as coisas estavam em produção e foram canceladas, mas teve muita produção que estava meio no início do caminho, ou meio do caminho, e teve que parar e teve que se readaptar para seguir a coisa, e depois teve coisas que foram feitas
quando a pandemia já estava estabelecida. Sim. Esse é um filme que eles começaram mais ou menos alguns meses que a coisa já estava rodando, já estava filmado, estava começando na edição, e eles tiveram que fechar as portas. E falou, ó, galera, deu pau aqui, a gente vai ter que fechar, cada um pra sua casa. E eles até comentam isso no podcast, que tipo, um filme desse nunca teria sido feito em casa. Se fosse um planejamento, isso nunca ia acontecer. Então, ele foi um filme que foi editado com 2 editores de verdade em salas separadas, mas editando a mesma coisa sem eles poderem se encontrar. Porque ainda não estava num período pós-pandemia em que a gente edita remotamente. Sim. Esse é um filme que foi editado com 2 olhares por cena e o editor teve e o diretor teve a chance de escolher qual cena fazer, porque os caras poderiam estar supostamente na mesma sala editando, mas não podia por causa da pandemia. Então eles tiveram que separar o cara e dividir o filme em 2. Então ele praticamente foi editado 2 vezes. Ah, os 2 montaram meio que quase todas as cenas. Não foi uma coisa assim, um montou a cena 1, 3, 9, 12. Não, foi tipo, cada um começa aí do zero, vamos lá valendo. É. Depois o diretor foi tentando encontrar o meio termo. E juntar, às vezes, falar, eu gostei de uma do meio do caminho da outra. É o Matt Reeves, né? Matt Reeves, Matt Reeves, né? E o Matt Reeves tem uma característica que todas as pessoas que trabalharam com ele também comentam, que ele participa literalmente de tudo. O score, o Foley, cara. O sound design falou que ele vai lá no estúdio e fala, tá, mas por que você botou esse barulho do metal? Aí o cara, não, por causa disso. Ele, não, vamos pegar o outro metal. Tipo, ele participa de todos os detalhes. No roteiro já tá escrito Something in the Way. Toca a música do Nirvana toda. O cara participa desse nível de processo. Então a gente pode dizer que é bem escolha dele. Só que a vantagem é que ele pegou o William Roy, que é um cara, é um senhor, e um cara mais novo de blockbuster. Então é um filme que tem uma mente muito jovem pra pensar os cortes, sabe? Que tipo, de fato, pensa a ideia dos cortes de como vender esse assunto melhor e mais rápido e mais fácil. E um senhor tentando fazer o storytelling dos anos 70 de novo, do French Connection, do Taxi Driver, tipo, Sim. tentando fazer esse tipo de filme investigativo do detetive da década de 70. E aí, cara, você vê a estética do production design, é incrível porque você tem os caras meio setentistas, só que ao mesmo tempo eles estão usando o celular, e aí tem lente de contato que grava, mas ao mesmo tempo os equipamentos são antigos, e ele fica todo nessa onda porque o que as pessoas gostaram de associar a esse filme é o fato dele ser meio noir. Total. E aí tem gente falando, mas ele é noir e tal. Enfim, obviamente, noir não vai dar pra ser, assim como a gente não pode fazer uma música renascentista hoje, porque a gente não tá mais nesse período. Sim. Eu não posso fazer uma música, eu vou fazer uma música do período romântico, agora não dá, porque você já não dá. Já passou. Mas você pode se inspirar, pode se inspirar em como é que era feito, quais eram os elementos, e copiá-los, né, refazê-los, né? E eventualmente alguém pode tentar chamar você de neo-noir. Pode ser? Né? Ou continuar chamando de noir, porque qual é a diferença? Né? Sim, sei lá. sim. Meio que tanto faz, o nome que se dá, a forma como a gente faz e conta a história, é meio que pros outros, né? Classificar, tipo, essa música é uma música triste, isso é rock. É rock porque tem guitarra, então é rock. Sabe, tipo, a definição do que é a música, por exemplo, meio que cabe aos outros, né? Não exatamente quem faz. Às vezes quem faz não tá muito preocupado. Ou tenta e não consegue, porque é o que você falou, foi pra rua, é o outro que manda, não tem jeito. Exatamente. O cara compõe e aí vai lá no disco, o disco tá na ala dos compositores de rock indie. Não tem jeito. Não, mas é isso, às vezes é uma coisa de reviver uma situação, né? Encontrar, trazer uma referência, e eu senti muito isso, e até comentar, quando a gente recorta o filme aqui, pra quem não sabe, que tá nos ouvindo, a gente baixa o filme de uma forma que a gente consegue, ou pega com alguém, enfim, a gente joga pro nosso software de edição. A gente vai falar. Ou compra, dependendo. Não, aqui acontece de tudo na ilha, como é para uso exclusivo do segundo corte, não é um problema, por aqui também não sai. Mas a verdade é que quando a gente coloca aqui, a gente usa o software para ajudar a cortar as cenas, né? Pra gente enxergar o filme, quanto tem de ação, quanto tem disso. E hoje à tarde eu tava recortando, até mandei para você, e é muito engraçado, né? Porque como a gente não costuma fazer filme de ação e heróis, enfim, cara, tem 1 bilhão de cortes. Muito, cara, muito. Porque você vê um close, você vê um after sun que a gente acabou de fazer, você tem takes longos, com espera, poucos cortes. Cara, aqui não dá tempo. Tanto que, assim, eu ia assistindo e, às vezes, eu, se estivesse na ilha e montando, eu ia querer cortar antes, porque tem momentos que você fala, tá muito tempo. Tá muito tempo. Tanto que o software, às vezes, né, ele às vezes falha. Então, às vezes, ele não detecta todas as cenas que foram cortadas. Então, às vezes, o que eu quero dizer? Às vezes tem um clipe de 1 minuto e meio, onde tem corte, corte, corte. E o software não detectou. Então, tá um clipe inteiro.
E aí eu assistindo, eu falei, nossa, ali tem um take grande que não cortou. Aí eu comecei a ver, aí eu falei, eu cortaria aqui. Aí vinha a cena e não tava cortado. Aí eu cortava manualmente. Porque, cara, assim, óbvio, as cenas de ação, como eu citei ali, a cena da perseguição, que inclusive vou dar um destaque aqui para o make, né? O time de maquiagem desse filme, óbvio, aqui acho que a gente tem a elite, né? Nesse tipo de filme, a gente sempre vai ter a elite, os melhores profissionais da área. Mas a make do Colin Farrell é um negócio inacreditável, porque quando eu vi o Pinguim a primeira vez, eu não imaginei que seria o Colin Farrell. E aí, quando falaram, não, o Colin Farrell tá no filme, eu falei, onde? Porque eu não tinha visto. Então, assim, cara, achei assim também, não posso deixar de parabenizar esse time, porque eu achei impressionante. Mas não só essa cena que eu vou citar, que é a cena de perseguição do Pinguim, do Batman com o Pinguim, aquele carro e cacete, o fogo, e pula, e bate, e chuva. E ali tem muito truque, né? Se você tiver a oportunidade, pra quem é editora, enfim, quiser abrir no seu programa preferido aí, cortar e tal, você vai ver que tem muito truque, principalmente num filme disso que a gente já falou aqui, que é o JL Cut, né? Que é quando você bota o som antes de entrar a cena, ou vice-versa e tal. E você vê muito truque pra fazer a tua mente pensar além do que ela tá enxergando ali, ou prever determinadas situações. Então ali, obviamente, tem muito corte, mas o filme em si, às vezes, diálogos, cara, diálogo. Essa cena quando a menina vai entrando no bar pra encontrar o cara lá, pra falar o tal do rato, que é onde você falou que ele usa uma lente, né, que ele tá vendo o que a menina tá enxergando quando o cara tá lá se drogando e tal. Cara, ali é corte, corta pra ele, corta pra menina, corta pro cara que ela tá vendo, corta pro cara. É uma loucura. O filme não para nenhum segundo. E olha, a gente tem um filme, sei lá, de quase 3 horas, se não me engano, né? 180, não sei quanto tempo tem esse filme. São 2 horas e 50. 3 horas de filme, praticamente. Então, assim, cara, impressionante. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E imagina, o tanto de corte que tem aqui, o quanto de opções, né? O quanto de alterações no sentido de tentar achar a melhor montagem foram feitas, porque não acontece isso toda hora aqui no segundo corte. Então eu tô chamando a atenção pra isso, porque acho que você abriu aí também, Raine, que você viu que é muito corte, cara. Talvez se esse filme fosse feito depois da pandemia, por isso que eu tava falando daquilo, talvez ele não tivesse esse tamanho todo, né? Tipo, eles não estavam prevendo fazer esse filme pós-pandemia, né? A pandemia não era uma coisa quando estava sendo escrito e elaborado. Então esse é um filme que estavam se programando pra fazer sem a pandemia existir. Normal, então, vida normal. Então, assim, a previsão de levar público pro cinema por 3 horas pra um filme de herói, digamos assim, lembra que a gente não vai chamar ele o cara de super-herói, porque ele não tem superpoder, mas é a mesma coisa, dá no mesmo, né? Tipo, enfim, porque... Depende da ótica, né? Bilhões às vezes bilhões, né? É uma coisa de superpoder. Como é que pode? Pode. Tá aí o Elon Musk provando que... Tá na categoria, tá na categoria superpoder. Não sei se é herói, mas exato. Com certeza. É mais superpoder do que herói, exatamente. Superpoder do que herói, exatamente. Mas ele foi mais... Teve essa adaptação, teve que ser reeditado e retrabalhado, mas você tem um diálogo muito engraçado entre a forma de cortar cinema, digamos assim. Seniority, né? Tipo, old school, digamos assim, né? Pra colocar uma palavra mais comum aí da galera. E uma coisa mais blockbuster, galerinha e super ultra cortes. Então, assim... Na mesma cena, eu até separei 2, que são as minhas cenas que eu queria pontuar, que é isso, você tem coisas que são muito velozes em termos de cortes, mas uma quantidade mesmo muito grande, porque o filme precisava ficar dinâmico, porque a gente vai ficar segurando essa história que é flat pra caramba, né? Que o cara tá sempre com o mesmo tom. Tem sempre essa musicona lá, né? Rolando esse lazão lá. Bi, 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 bi. A própria escuridão também, que falaram muito, né? Muito escuro e tal. Então, assim, realmente, pra você ficar ali... Você tem que ser incomodado no sentido... Você tem que ser espetado várias vezes, porque assim, é escuro. Exato. É teoricamente triste. É isso, é aquilo. Porra, se você não cortar, tem cena, cara, que você bota no waveform não sei se chegasse a abrir a página da cor do Resolve. Não abri pra ver. Tem cena, cara, que a gente tá, tipo, abaixo dos 50% de luz. Nossa. Só. Parece uma
Parece que a tem, câmera não tá tem log. informação. Parece que a câmera tá log. Que eles, tipo, o arquivo tá raw, sabe? Tipo, Então, mas vou te parece que falar, tão- cara, eu adoro isso, assim, as pessoas reclamam porque elas querem ver uma coisa. Ah, porque eu quero ver. Você não tem que ver nada, isso faz parte da experiência, não enxergar determinada coisa, né? E pra quem trabalha com VFX, no caso, né, computação gráfica, né? Seja um limpar de uma coisa ou botar uma coisa que não existe, cara, a escuridão favorece muito. Então, pra você Favorece chegar num muito, sem resultado dúvida. de um filme como esse, pra você ter uma imersão, pô, não há nada melhor do que a escuridão. E pro personagem também, porque o personagem, como eu falei lá no começo, tá no breu. Esse cara tá no breu. O que eu gostaria de dizer, assim, é que ele é um filme muito bem editado, né? Ele realmente é muito bem editado, porque a gente tem dois grandes caras, mas duas grandes pessoas pensando sobre aquilo com duas mentes diferentes, mas que conseguiram, porque o diretor, né, o Matt, tem esse lance de ir atrás, de ficar em cima, ele de fato conseguiu participar do processo. Então, assim, Demais isso, demais. você tem uma obra que vai ser pouco repetida ao longo da história. E aí só dá pra fazer isso com muito dinheiro de investimento de vontade. Ok, o orçamento do filme é de 200 milhões de dólares. Isso que eu A gente tá falando de um filme caro mesmo. Tipo, são 200 milhões de dólares, mas é porque é o Warner, né? Que é a 200 milhões de produtora. dólares e outra coisa que também não acontece aqui. Primeiro é filmes de 200 milhões de dólares. Poucos foram, acho que nem tem. Acho que chegou aqui. Talvez seja o nosso recorde, né, de investimento. E o que rendeu, né? Que a gente tem aproximadamente 800 milhões de dólares ali também. Óbvio, tem a franquia, tem tudo mais, e é um filmaço. Então, assim, cara, $1 bilhão quase de dinheiro girando aí. É um orçamento over, né? Assim, de tipo, a gente tem. Mas também é isso, a gente tá falando de um filme que tem quase 3 mil filmmakers no departamento. Sim, não, e anos. Então, assim, anos de história, né? Você pensa que os filmes que a gente avalia e discute aqui no Segundo Corte, geralmente são filmes que têm 300 pessoas envolvidas, 500 pessoas envolvidas. Esse é um filme de 2.500 pessoas, mais ou menos. Ou seja, é um filme de escala gigantesca. Então, o nível de discussão do que é que tá certo e errado, de acurácia de como fazer o final, né? O output daquilo, cara, é inacreditável, né? Porque não só o diretor tá num processo de participar de todos os elementos, de decidir o timbre do barulho metálico que a bota faz quando ele pisa, e decidir esse sound design pensando num aspecto muito filme indie, como o carro tem que ter um som que foi criado para ter o som do carro desse cara, né? O som da bota que não é um barulho grave porque o cara tá caminhando, não. Tudo tem toda uma logística que a gente enxerga, que a gente vê esse tipo de trabalho rolando em filmes mais indies, né? Com mais passion project mesmo, tipo de coisas que você faz por amor, porque aí você bota aquele effort pra resolver, né? Você, não, ok, eu preciso botar meu coração aqui porque eu quero esse detalhe da coisa. Sim. E quando você tá falando de blockbuster, você tá falando de, obviamente, franquias que precisam terminar num prazo mais rápido, porque eles têm que render, aquilo é uma commodity. Então não dá tempo, assim. Esse não, esse é uma obra meio bizarra, porque ele se trata como um filme. Primeiro, ele não é um filme de herói que tem o logo da DC Filmes logo no início, ele não vai ser vendido. O público-alvo dele também não é necessariamente crianças, né? Ele é um pouco mais para adultos e adolescentes, e ele não vai ser vendido fácil porque tem temas que são um pouco mais dramáticos, temas um pouco mais adultos, como o problema do capitalismo, o problema de pessoas existirem bilionários, o problema da corrupção da polícia, e tem uma coisa de politicagem. Tudo bem que é resolvido tudo de uma forma muito fácil, né? Porque o cara encontra o detetive e fala, acho que a gente precisava ir na garagem do cara para ver por que ele resolveu botar o... Né, ele faz o código lá e descobre que tá escrito drive. Ali, então tem que ser na garagem. Aí no próximo take, aí ele abrindo a porta da garagem do cara. Tipo, já chegou lá. Como que ele chegou lá? Como que ele resolveu? Gente, bora, porque tem mais coisa pra pensar. Então, assim, embora tenham essas coisas que são típicos de filmes de herói, que é saltos lógicos pra resolver, que algumas pessoas falam, mas o cara fez isso pra forçar no roteiro e tal. Não e sim, mas é porque, na real, a preocupação da temática pra criança e pra adolescente é o conceito moral que se pega ao final, né? E não os pormenores dos processos. E por isso que os filmes, como, por exemplo, Three Billboards,
Sim. Você só vê sobre o processo, como o Close. Você não vê o porquê das coisas, você só vê o processo. Você não entende exatamente, você não precisa entender as coisas, você precisa ver o processo daquilo. E aqui você só quer entender o que aconteceu. Entendeu? É o contrário, né? Em filmes de herói, em geral, você só quer ver o que aconteceu, você não quer ver o processo. Porque adolescente, não sei se vocês já deram aula para adolescente, tiveram contato com adolescente. Eu dou muita aula para alunos aqui que são nessa faixa, assim, né? De tipo 30, 20, tem alguns alunos de 20 anos. E são pessoas jovens, né? Obviamente, eu tenho alunos de 50, de 60 anos, mas, em geral, o meu público de alunos de cinema aqui são pessoas que estão começando a vida cinematográfica, assim. Então, estão lá entre os 18 e 20 e poucos. E é muito claro, assim, quando eu sento para explicar o porquê que o media management é importante, ou porquê que você tem que separar em pastas, por exemplo, ou fazer tracks, qualquer coisa que eu tô explicando, eles sempre perguntam a mesma coisa. Tipo, tá, mas como que você faz? Tipo, como? Mas como que você faz? Porque ele quer ver como fazer. Ele quer que eu mostre, clica neste botão, entendeu? E o adulto, ele quer saber por que ele tem que fazer. Ele pergunta, tá, mas por que isso é importante? Aí, porque se você fizer, aí eu mostro exemplos, entende? Porque o adolescente, ele tem uma tendência a querer a coisa meio pronta. Então é normal que esses filmes de herói tenham esses pulos de resolução de coisa que já tá pronto, que não precisa te explicar o porquê. Sim. Porque o que vai importar é que isso aconteceu. Tá, e o que acontece por causa disso? Isso. E o que acontece por causa daquilo? É isso. E nos filmes de adultos, digamos assim, né, que não são tão focados para adolescente, a gente quer ver mais o que acontece com esse negócio para que isso aconteça. Se é que fez algum sentido essa minha frase comigo. Não, faz total. Mas vocês Close, entenderam, você deu né? exemplo. Qualquer filme desse, assim, é que a gente vai levar a gente a pensar, entender contexto, né? Saber por que chegou aquela situação, por que aquela ótica ou a outra funciona mais, qual você se reconhece e tal. Então é óbvio, completamente diferente. Sei qual filme que vai estrear agora por esses dias aí, cara, que a Paramount, sei lá quem foi que fez o filme, tipo, comprou todas as salas de um cinema específico de uma região. Falaram, porque a gente vê, né, muitas vezes sai um Batman desse, você vai no cinema aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, tem 8 salas, 4, 5 é desse filme. Você fala, cacete e tal. Aí não é à toa que é mais visto. Aí é aquela coisa é a galinha ou o ovo primeiro? Porque assim, viram mais porque tá em mais sala, né? Ou viram tá em mais sala porque vem muito. É muito difícil saber isso. Eu acredito que viram mais porque tá em mais sala. É que nem o jabá na música. A gente bota pra tocar pra cacete no rádio. Óbvio, se a música for boa, ela fica, mas ajuda a tocar muito, né? A gente pode entrar numa discussão que ele tá tirando o lugar de alguém, mas assim, provavelmente no cinema que ele tá passando tem mais 5, 6, 4, 8 salas que estão passando outras coisas. Então não tô defendendo, mas eu acho que tem um ponto aí que eu falo, cara, deixa eu pagar uma salinha aqui, minha sala cativa, o Maverick vai passar, mas você tem as outras 9 salas, beleza. Você comprar todas as salas de um cinema é muita sacanagem, cara. Porque assim, a pessoa que não gosta daquilo, ela vai deixar de ver cinema por uma semana, 2. Porque ela fala assim, eu não tenho... Assim, existem outros zilhões de filmes passando hoje em dia. Eu quero no meu cineminha ali, Cine Augusta, ser Frei Caneca, seja qual for, não vai ter onde ver. E a gente até pode entrar nesse assunto e talvez, de repente, chamar o Rafa pra gente fazer ir no Cinemação mesmo para falar com a Marina Rodrigues, que de verdade discute bastante esse lance da distribuição. Tem um lance, principalmente do Cinema Nacional, que está vinculado ao financiamento que o filme recebe para poder continuar financiado e continuar fazendo isso. O retorno significa também obrigatoriedade de estreias em salas de cinema. Sim. Então, assim, isso é ruim para a economia do cinema nacional e do cinema internacional também, porque aqui também eles precisam, né? Tipo, aqui no Canadá, se você pega um financiamento público, e aí, importantíssimo não existe cinema sem financiamento público. Até esses da Marvel, todos têm financiamento público, gente. Não existe, não cai nesse lugar idiota de achar que o filme que é comercial, ele é de interesse e por isso ele é privado, então todo mundo paga e todo mundo quer, e o cinema nacional não consegue ser famoso porque não fala de assuntos que são legais, e só o Tropa de Elite, porque é um filme que todo mundo quis ver. Não tem nada a ver isso. É bem mais complexo do que você imagina. Só que 100% do cinema mundial, ele é financiado pelo governo em alguma esfera, seja bem 100%, ou seja, pelo menos 50%. Não tem como você tirar disso. E nesses também, você vai precisar estar em algumas salas. Então, monopólios de salas sempre foram um problema. E nesses casos, obviamente, são vinculados exclusivamente
exclusivamente à comercialização pós o produto artístico estar pronto. Então, como o Duca falou, a pessoa prevê isso. Não, isso aqui é uma franquia, né? A gente tá vendendo boneco, a gente tá vendendo estátua, a gente tá vendendo camiseta e tudo mais. Então tem que ter esse look pra isso virar produto Não, depois. tudo bem, mas assim, eu entendo, não concordo, mas entendo um Batman de 7 salas pega 3, pega 4. E, pô, de repente o cinema nacional só tá às segundas e terças, não chegar na quinta, isso é a força, a hierarquia do dinheiro, é tipo você vai num show do Metallica, a banda de abertura, o som é mais baixo. Não tem jeito, é a força do mercado. Isso, é como eu disse, em parte eu não concordo, mas eu entendo. Agora, um cara chegar num cinema de 18 salas, 10 salas, e falar assim, não, todas são minhas. Porra, devia ter um juiz ali que fala assim, juiz que eu digo, eu tô falando do esporte, né, o juiz, não, aquele juiz que fala assim, não pode, cartão vermelho, não pode pegar todas as salas, você pode pegar no máximo uns 8. O nome disso é regulamentação, a gente tem que regulamentar. Chegou exatamente tem que regulamentar. onde eu queria chegar. A regulamentação, falou assim, gente, tudo bem, você tem dinheiro, pode ter mais do que outro, você pode comprar mais do que outro, beleza, mas tem um limite, irmão. Não dá pra você acabar com a água do lugar porque você é rico. Não dá pra acabar, não é assim. O que é cinema? O cinema é isso? Não é. Isso é um cinema que tem dinheiro. Batman, de 10 salas, tem 4. Mas existe outros cinemas. Tem ali o After Sun na sala 3, o outro. Tem que ter, gente. Tem um aspecto muito curioso que eu acho que se reflete na edição do filme, no corte do filme, que é essa questão do super, ultra, mega blaster enxerto financeiro de uma mega empresa como a Warner, bilionária, trilhardária, de poder de fato investir, gastar grana com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma edição indie de filme, sabe? É muito falso. E aí eu achei muito curioso, porque o filme em si é mascarado, sabe? Tipo, ele fala de um assunto, Sim, de uma dor, de uma pessoa que tá escondida, mas no fim das contas é só uma hipocrisia de uma pessoa fingindo. O que que a Mulher Gato fala, né? Tipo, quando ele fala, você não pode fazer isso, sair quebrando coisas, sabe? Aí ela fala, claramente eu não sei quem você é por detrás dessa máscara, mas claramente você cresceu rico. Tipo assim, porque você não conhece a realidade, assim, sabe? Tipo, e ele tem um diálogo, assim, tipo, me lembro que eu assisti pela primeira vez e eles estão falando de, tipo, coisas ruins estão acontecendo. E na abertura, né? E aí mostra o povo assaltando lojinha, mas também mostra uns caras quebrando janela de banco. Aí eu fiquei pensando assim, assaltar lojinha é muita maldade, porque, né? é um o cara pequeno produtor ali, né? É o pequeno produtor, ou eventualmente é um cara grande que tá explorando um trabalhador banco, que azar, precisa trabalhar. O banco não, gente, o banco não. Azar, O banco não, o banco é o problema. Nenhum. O banco é o problema, né? É o problema, na verdade. E aí eu achei curioso, porque é isso, ele aborda esses temas, só que ele, obviamente, como não é um filme pra adulto, ele não aborda isso, ok, vamos botar esse como ponto do bilionário, assim, sabe? Porque Sim. é de um fascista que vai bater nas pessoas. É um filme de garoto, um filme de garoto rico que bate nos outros, mimado. Que bate nos outros, né? Que, tipo, dá porrada nas pessoas. Né? Então, assim, claro que tem uma moralidade nesse. Esse personagem foi criado pensando isso, é de 1930. Então, assim, esse personagem foi criado de só um cara rico fazendo excentricidade pra diminuir a criminalidade em forma de detetive, né? Tipo, ajudando a polícia a desvendar. Esse é o plot e que meio que volta. Que é o que meio que volta, porque assim, eu sei que o Duca não assistiu os outros filmes dos Batman, mas até agora, esse é quase o primeiro filme do Batman que o Batman é detetive. É isso que eu ia perguntar, porque o Batman no fim ele faz o quê? Só isso, ele sai pra rua pra fazer o que a polícia não consegue. Ele é fica isso, com e aí o aquilo, uma radinho época ele tá gordo, né, naquela roupa cinza lá, 1960 lá, 70, depois ele vira o galã, depois ele tem um carro depois mais vira um foda, cangaceiro, vira um cangaceiro, de mas bater. Gotham tá daquele jeito e não evolui. Ah, o que mudou nos Batman? Nada. O que eu acho que é sempre uma questão de como a gente vai apresentar o Batman, né? Como a gente vai ler o Batman. Tem takes que eles usam uma espécie de tipo, sei lá, de 12, quase, sei lá, 20 milímetros, que é uma câmera, uma lente 20 milímetros, que coloca ele muito perto e quase distorce o cara. Ele tem momentos em que a imagem dele tá feia. Que fica feio, você fica, caraca, que tipo, tão patético, né? Você olha assim, fica meio patético. Meio todo, distorcido, Porque é uma coisa curiosa de como eles escolheram, vamos mostrar esse cara, não só poeticamente com Shell of the Field, assim, tipo, o campo de como é que chama? Profundidade de campo, né? Profundidade de campo, profundidade de campo.
A profundidade de campo sempre... Às vezes você tem ela distorcida e o cara tá sozinho no frame, aquele frame tá esverdeado, clichê de sex symbol, né, e tal, rola. Mas tem muitos momentos em que ele tá bem patético, sendo mostrado de cima, inclusive, sabe? Tipo, a câmera no eye level acima do olho, lá perto da testa do cara, tipo, um lugar feio mesmo. O que não é comum pra um herói. Você não vê filme de herói que o herói está feio. Pelo contrário, é sempre o contrário, né? É sempre o oposto. Então, eu acho curioso que essa foi uma ideia mesmo, de tipo, ok, vamos fazer o filme realista nesse sentido. Tá vendo? Tipo, a gente rodou e tá chegando realista. Porque é isso. Mas porque é isso, né? É o cara assim, que a capa já não faz tanta diferença, ele não vai ser o bonitão, ele não tá bem de saúde mental mesmo, sacou? Ele tá preocupado, eu acho que isso, por isso que eu acho que tem esse aspecto realista pra galera aqui. Uhum. Eu gosto muito da edição do filme e por causa desse aspecto de ter clichês, sabe? Coisas clichês, e dos dois lados, né? Tem clichê de coisas feias, e tem clichê de coisa bonita, e tem um clichê muito tradicional desse French Connection, que é tipo esses filmes de perseguição, que você vai mostrando um pedaço, aí você mostra outro pedaço, aí você mostra mais um pedaço, vai somando informações, esses filmes de detetive, né? Assim, e eu acho isso, é bem clichê, bem típico dos anos 70 também, né? Porque você vai somando informações até você sacar, tipo, tá. Só que tem uma pegada meio noventista também, tipo do Seven, né? Que você vai querendo descobrir coisas. Ele consegue te manter isso. Então, assim, é muito inteligente. O filme todo tem uma inteligência muito grande, porque, cara, você tá falando disso. Um filme de 200 e tantos milhões que ele tem que vender, mas ao mesmo tempo... talvez não precisasse estar se importando tanto com o retorno financeiro. Sim. É mais com o buzz da parada, né? Tipo, é como o Nolan. Chega um determinado momento do filme do Nolan, que esses diretores, né, da Warner, eles não precisam tanto de retorno financeiro. Tipo, se esse filme tivesse dado 100 milhões de bilheteria, acho que eles não iam se importar, não. Acho que a Warner, pra ela, não faz diferença gastar 200 milhões numa obra. É o famoso dinheiro que tem que gastar, né? Esse dinheiro tá ali pra ser gasto, pra manter a franquia, pra manter a história, pra manter o nome. Até porque isso vende boneco, vende assim, não é só sobre o filme, né? É sobre a história do personagem, eu acho, da própria franquia em si. E é um filme que tem uma outra característica que eu também achei muito curioso, é que ele usa muitas câmeras. Muitas tipo, se você vai num aspecto técnico, a gente geralmente fala quase... Acho que todos os filmes que a gente citou cita aqui, né? Ele quase nunca usa mais de uma câmera. Ele sempre usa uma câmera e várias lentes, porque obviamente a lente vai fazer a diferença do look, mas a câmera faz a tecnologia que o filme vai ser capturado, né? Então, assim, obviamente eu não quero explicar pra quem não sabe, né? Mas assim, a câmera, quando você define a câmera, você define não só mais ou menos a cara que o arquivo pode ter, porque você tá falando de tecnologia, de color science, de como a luz vai ser capturada e decodificada em informação, né? Codificada em informação para ser decodificada depois, o codec, né? Então você tá falando dessa definição tecnológica de look, de imagem, e obviamente você pode falar esteticamente depois que você decide lentes para frente daquele sensor. Então quando você define uma câmera, você define isso. Só que às vezes você faz a definição da câmera para o seu filme, primeiro, muitas vezes baseado no budget, tipo, na quantidade de grana que você tem. Você vai alugar uma câmera, você vai comprar uma câmera, você vai usar a câmera que você tem. Então, a câmera parte do pressuposto do lance da grana. Obviamente, filmes que têm budget alto, você vai ter melhores câmeras. E filmes com budget muito baixo, você não vai ter melhores câmeras, porque a câmera custa caro. E a câmera custa caro até para esses filmes. A câmera não é uma coisa que... Porque tem câmeras que custam, para você botar ela do jeito que ela tem que estar, ela tem que estar custando perto de 1 milhão de equipamento. A máquina, o dolly, tudo. Tipo, é comum uma câmera chegar perto de 3... O departamento todo ali de câmera, departamento, né? o tudo look, que vai usar do cabinho, o que é preciso para apertar o REC. Significa, às vezes, você tá falando de 1 milhão. De objeto, tô me referindo a objeto. Então, se você pensa que tem um filme que tem 200 milhões e tem que pagar mais um monte de artista, mais um monte de gente de pós, quase 3 mil pessoas lá pra frente, gastar 1 milhão desses 200 só no equipamento físico é um luxo over. Então, obviamente, existe, até para esses casos, aluguel. Mas mesmo assim, a gente não tá falando de coisas baratas. Um aluguel de um equipamento desse, ele também custa muito caro. Então, a câmera, ainda que fosse um equipamento da Disney, que é dinheiro infinito,
Quando a gente brinca, a Disney tem dinheiro infinito, eles podem fazer, mas mesmo assim a câmera sempre é um departamento. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o Carl Heyman, que é um mega cinematógrafo super antigo, um sênior de cinematógrafo dos Estados Unidos, e ele falou isso, tipo, a definição do budget da câmera é quando eu decido que eu quero ou não trabalhar naquele lugar, sabe? Tipo, e pra equipamento, o que vocês estão pensando? A gente separou aqui mais ou menos uns 3 milhões. Aí, tá ok, então a gente pode aloprar. Dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer. Não, tipo... e esse filme tem um negócio que é o que você tá falando, ele ainda sofre de uma coisa, quer dizer, sofre não sei se é a palavra, mas ele ainda tem uma coisa que vai acontecer, que é o que a gente tá vendo aqui, que é, como um filme de ação, muitas vezes você tem que... Quer dizer, só voltar uns passos, muitas vezes você fala, mas gravou um filme inteiro com uma câmera só? Sim, é uma câmera só, porque a gente vai gravar um diálogo, a gente grava a cena aberta, com as duas pessoas falando, grava a cena apontada pro ator A, com ele dando todo o texto, depois o ator B. Então você normalmente tem 3, 4 vezes que você vai gravar aquilo ali, né, para depois fazer a montagem. Só que num filme de ação... De repente você tem uma cena de perseguição, como eu falei ali, tem uma cena de luta. Então, às vezes, não dá pra usar uma câmera só pra fazer a cena 3, 4 vezes. Então, de repente, numa tacada, né, por conta de efeitos especiais, práticos e tal, às vezes, numa tacada tem que ter 2, 3 câmeras posicionadas. Como um filme desse tem, por exemplo, as crash cams, que são câmeras que estão lá dentro do carro pro carro capotar e a câmera quebrar. Existe isso, né? O cara vai tirar o card e falar, tá aqui o take do carro capotando. Então a gente fala aí, acho que de 4, 5 câmeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 câmeras usadas no filme, né? A Arri, obviamente, né? Óbvio, a gente tem a Sony Venice também. Então a gente tem, entre os modelos aí, 6, 7 câmeras usadas ao longo do filme inteiro. Então, pega o que o Heineken acabou de contar, multiplica por isso aqui, e pensa no desespero do financeiro, da tesouraria, de falar assim, gente... Essa aqui é a lista. Não tem câmera demais nesse filme, não. É, porque pra cada câmera louca, você vai ter que ter um monte de adaptador e as lentes que... Kits de lente. Porque as lentes é que são caras. E cabinho. Mini cabinho, HD, log... tudo amigo. É card, pra todo leitor de card. O DIT desse departamento deve ser uma loucura, cara. Todo mundo aí come... Se transporta. Rapaz, é muito. 200 milhões saiu barato. É verdade. Mas tem uma coisa curiosa com as escolhas das câmeras, assim, eu sei que a gente não vai ficar muito em cima desse lance, porque pode ser um pouco chato meio pro público ficar nesse, eu não tenho acesso, eu não conheço, eu não vi, nunca peguei nessa câmera, então eu não vou saber. Mas você tem aqui 2 coisas que eu queria chamar a atenção, porque eles usaram 3 tipos de Arri, que são das câmeras mais conhecidas e mais famosas para cinema, e ainda é a dona do mercado, é ainda a câmera que mais tem. Se você pega, sei lá, o Oscar, Cannes, e vê, tipo, relação de câmera mais com relação usada, de filme, é quase sempre mais de 80%, é sempre, né, assim, 70% é sempre Arri, né, que é a marca mais famosa que faz... Muita luz também, então boa parte das iluminações também são da Arri. Lente também, que é menos usada, mas... a lente usa menos mesmo, porque a lente da Arri... Os alemães mais lindos que existem no mundo, eles fazem a Arri, que olha, tudo que eles fazem... Não, sério, os caras há mais de 100 anos fazendo câmera e lente, e a mais usada até hoje não é à toa. Porque a IMAX, ela não é uma câmera que... A IMAX é uma tecnologia, né? Tipo, a IMAX é uma tecnologia que criou a forma de capturar baseado na película. E aí um dia a gente vai entrar nesse assunto para não ser tão chato hoje. Mas você tem uma tentativa de fazer o frame ficar maior, porque você captura mais informações. Você vai capturar mais informações porque você tem o maior large do tamanho do frame, entendeu? Tipo, ao invés de você definir, 16:9 e tentar cortar do 16:9... No aspect ratios desse filme, acho que é 2,39, não é? Eu não lembro agora. Deve ser, né? Eu acho que é 2,7. Acho que é 2,39 por 1, deve ser. Não sei, tem que olhar a pauta aqui. Você anotou na pauta? Anotei na pauta. 2,39, tava certo, achei aqui. 2,39. Eu me lembro dele ser 2,39. 2,39 para 1. Então, 2,39 para 1, a gente tá falando de 2... É uma proporção, é um ratio, né, gente? Tipo, é 2,39 para cada um que anda em cima. Tipo, para cada um que anda de lado, né? Para cada 2,39 que você anda de lado, você anda um para baixo, entendeu? Por isso que ele fica wide, assim. Por isso que ele fica bem vertical e apertado no meio. Então, ele fica aquele wide de cinema tradicional. O 16:9, a gente tá falando de um ratio mesmo, de um aspect ratio, de uma relação de quadros, né? Então, você está falando de... A cada 16 andadinhas, você tem 9 para baixo.
Ou seja, a relação ela fica um pouco mais aquadradada, fica mais ou menos o que é um monitor de computador ou a nossa TV. Que é a maioria das nossas TVs. Que é a maioria das TVs, é. Então, assim, você ter essa relação, se você define o seu frame em 16:9, obviamente você não vai conseguir nada que esteja acima disso e nada que esteja ao lado disso. Então, você conseguir captar em 4:3, você está quase captando uma coisa quadrada, porque a cada 4:3 você anda para baixo. E o fato de você poder captar tudo quadrado, o mais quadrado possível, significa que quando você for botar num aspect ratio de 2:39 ou 16:9, você vai ter mais visualização, mais área de visualização. Sim. Que é um pouco do que o IMAX fez, e o IMAX é lá da década de 70, tipo, que eles conseguiram fazer um super gigantesco. Um dia a gente faz um programa só sobre aspect ratio, porque é bem complexo mesmo. Mas a ARRI até então não tinha, até sei lá, com alguns anos atrás, ela não tinha enveredado para fazer, mas o IMAX, de fato, mudou o cinema, mudou a forma de captura, porque tá fazendo os diretores pensarem os filmes nessa chance de você poder capturar tudo. Sim. E tomar essa decisão na ilha do que é que você quer mostrar, fazendo esses puxins, porque você, de fato, tem mais informação. E depois ainda gera uma parada que pouca gente fala, que é o conteúdo pós, que é tipo, termina o filme. Por exemplo, Friends, a série Friends, foi captado em película, porque é muito antigo, não foi captado em cinema digital. Se ela foi captada em película, provavelmente ele foi captado em 70mm. Ou 35. Ou 35, enfim, sei lá. Ele foi captado em película. E se ele foi captado em película, ele foi captado num aspect ratio quadrado. Mas ele deve ter sido cropado para ser digitalizado, para ser vendido pela Netflix. Então é possível que, se você conseguir acessar o material original, você pode escalar e ver coisas que não estavam sendo mostradas. Vou te interromper aqui com The Wire, que é uma série maravilhosa, inclusive. Fica aí uma dica solta no podcast, para quem, gosta de série. The Wire, da HBO, cara, que é exatamente isso. Ela tinha sido feita e formatada pra TV, e com de novos tempos, streaming e tal, o diretor, parece, se eu não me engano, conseguiu lá, acho que eu já falei isso em algum episódio nosso, conseguiu juntar a turma e falou, vamos abrir a timeline e vamos exportar com o que a gente tem de original, porque também foi gravado com mais informação, né? Então, o que o Heineken tá falando, no fim das contas, é a cena que a gente tá vendo, pra cima e pra baixo, ou às vezes pro lado ali, dependendo da cena, não vou entrar no mérito aqui, tem mais coisa que poderia aparecer. Então, de repente, tinha um carro estacionado no canto direito que não apareceu quando a gente viu a primeira vez. E aí os caras reformataram ali, acharam um formato legal, e aí ele falou, cara, agora a gente tá podendo ver como eu sempre quis e tal, porque ela não era feita pra TV e tal. Então fica a dica, tem o The Wire antigo e tem o The Wire novo. Então, assim, fica aí. A escuta em português, tá? O que pode acontecer é que você vai acabar vendo, eventualmente você pode ver o boom que tava no shot, tipo, você tá... Porque eles, obviamente, cropam pra poder tirar a parte do boom, porque, obviamente, pra quem não conhece muito disso, o boom, né, o shotgun, ou o microfone que fica em cima, uma das melhores formas e a técnica mais tradicional, então acontece praticamente em qualquer filme, qualquer coisa de captura, principalmente de série de TV, é que o povo bota o microfone o mais perto possível da boca da pessoa, tal qual os podcasts deveriam fazer. Bota o microfone mais perto possível da boca do ator, né? Não da boca, mas do chest, assim, da parte, enfim, da caixa de ressonância mais próxima, e tipo, até ficar no frame mesmo. E vai subindo, Chegar o mais perto possível. Até o câmera falar, tá fora. Aí tá fora do frame, tá ótimo, é ali que fica. Só que, em geral, o boom tá sempre muito próximo. Então, ele tá em praticamente toda a cena. Quem edita filme já tá muito acostumado de ter que cortar o frame pra poder esconder o boom. Acontece muito. Então, assim, você vai ter filmes que foram gravados isso, e é um material que é lixo, né? É um material que você não vai usar, porque você vai ficar vendo pedaço de tripé, enfim, que atrapalha a visualização. Ou luz também. Então isso já acontece. Então, gente, assim, de modo geral, todo filme já vai ser cortado nas laterais ou ou na parte de cima para poder esconder essas coisas. O que eu tô falando aqui não é isso. O que eu tô falando da IMAX ou dessa nova Alex Plus 4x3, da Alexa Plus 4x3, Alexa, da ARRI, o que eu tô falando aqui é que essas câmeras, ela faz o frame decisório, ou seja, o frame de decisão do que é que eu tô querendo mostrar. Ela é um quadrado que tem chance de mais informações. Então, eles tiveram que investir em looks de lentes para poder fazer frente a essa imagem toda. Então, assim, eu recomendo vocês assistirem o filme e repararem como as imagens entre os moods de imagem são tão diferentes uns dos outros. Porque hoje a gente tem um insert de um objeto que ele tá 100% num foco, quase usando um f-stop de tipo 0.4,
Tipo, uma coisa assim que é tudo 100% fora, só o objeto no meio. E ao mesmo tempo detalhes em que todo o fundo é meio borrado, mas é clichê de borrado. E aí você tá falando de um mesmo filme que tenta usar esse look o tempo todo, só que com tantas diferentes lentes e tecnologias de captura, que eu fico realmente achando que o cara pra fazer, homogeneizar esse filme com tantas Dá um variedades match, né? físicas que você tem, né? Fisicamente falando, de arquivos que vieram de câmeras de tão diferentes, é realmente muito louvável. É realmente muito louvável. Não, é difícil demais. Mas eu acho que isso funciona muito pro filme, porque essa coisa da confusão, né? Eu acho que tem muito desse símbolo também, né? Os takes que são mais próximos, os close que tem esse desfocadaço, a chuva em primeiro plano, às vezes, como se tem na perseguição. Isso tudo traz uma estética junto com a escuridão, que é tipo de você não saber muito o que tá acontecendo. E eu acho que também é uma representação dessa confusão interna do nosso querido menino mimado, o Batman, porque eu acho que rola isso aí. Eu acho que rola isso aí. E eu acho que no fim é isso. Não acho que dá match diretamente uma com a outra, mas no filme inteiro, né? Eu queria até tentar fazer isso no corte, que era tentar subir, né? Separar de layer, de camada, o que eram as mais poéticas, o que eram as mais clichês, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, é tanto corte que eu desisti, porque assim, não dá pra chegar, eu teria que separar em blocos pra depois pegar os blocos e fazer cena, porque essa mistura do que é super detalhado, super desfocado, o que é mais aberto, vai misturando tanto que chega uma hora que você tá vendo tudo uma coisa só. E eu acho que o que fica é essa poesia dentro da própria fotografia. Eu achei demais, assim, cara. Pra mim é impecável. Só uma coisa, antes da gente entrar na cena. Sobre a música, você quer falar especificamente alguma coisa? Cara, assim, a versão que eu consegui aqui é no 5.1, né? Então, não sei se você reparou, a gente tem os 5 tracks aí, tem o track só da música. Quer dizer, não é o track só da música, ele tá mixado uma coisa pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, mas você tem a maioria, tem um track só da música. Cara, eu tenho um receio de entrar numa seara aqui, e ela já ser conhecida e batida e tal, mas assim, e que rola muito em filme de ação, que é essa coisa da música pedal, assim, né? A gente chama pedal quando a gente aperta o pedal do piano, por exemplo, pra sustentar uma nota. E o Batman tem isso, que é uma trilha, ele tem um grave que fica o tempo inteiro, né? Então assim, a gente começa, tem o Ave Maria ali, que eu achei bem legal a escolha, né, a primeira cena e tal. Depois vem, quando vai pras trilhas, as composições mesmo, né, como eu falei, o Something in the Way do Nirvana, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que tem uma música legal pra caramba, que tem um pouco antes da perseguição ali e tal. Mas o filme em si, parece que ele tem um track que anda ao lado de todo o filme, que é essa tensão, essa ambiência Batman, né? Cara, como eu te disse, não me parece, como não sou grande conhecedor, não me parece diferente da história, da cultura Batman de ser. Né? Não me pareceu muito diferente. Tem as trilhas do Zimmer lá, do Hans Zimmer, quando ele faz e tal, que ali eu acho que tem uma personalidade muito grande. Sempre aqui, gente, por favor, amantes de Batman, me perdoem, tá? Eu tô falando baseado nos 3 filmes que eu vi. Mas assim, quando eu vejo um filme dos 50 que existem, você viu 3, né? Dos 78 filmes, eu vi 3. Mas assim, quando a gente vê o Hans Zimmer, por exemplo, né? Aqui o compositor é o Michael Giacchino, eu acho. Giacchino, acho que é, enfim. Mas ele tem isso, né? Não é só composição original, tem da trilha em si e tem essas inserções de músicas já conhecidas, vamos dizer assim. Quando a gente fala de Hans Zimmer, é óbvio que ele põe o dedo dele, né? E aí você ouve ali o Hans Zimmer falando, cara, tem o dedo do cara. Nesse filme eu não senti tanta personalidade, que deve também ter um policy ali, né? O cara senta pra compor, o cara fala, é Batman, irmão, tu já sabe, Ré, acorde menor, não foge daqui, não vai pra tanto de escala, não faz isso aqui, bababá, pra ter a cara de Batman. Eu acho que isso rola. Então, eu não senti a diferença como eu senti quando eu vi Hans Zimmer, por exemplo, fazendo. Então, é a única coisa que eu posso dizer. E eu acho que as escolhas das canções em si foram muito acertadas. Muito acertadas. Eu achei um match muito bom com esse mood que a gente falou, dessa tristeza, desse peso, dessa coisa sombria. Então, por fim, assistindo o corte, eu acho que ela trabalha muito bem, mas é que assim, é tanta
coisa que acontece, tanto efeito sonoro, né? E o efeito sonoro, né, os SFX são muito trabalhados nessa coisa, como a gente falou lá atrás, do L-Cut, de já prever uma cena, de trazer ambiente, de ajudar. E vinculado com... É muito próximo, tem a cena que o cara começa, o garoto doido lá começa a cantar Ave Maria, e aí ele corta pra cena, o resto do... Continua e vira o grito do assunto, tipo, tá tudo muito tem misturado. muita mix, tem muita fusão, mix, tem muita coisa de você confundir o que é efeito sonoro com trilha. Tem muito disso, de usar as mesmas regiões, de explosões, aqueles shush, né? Aquelas coisas, aqueles barulhos que a gente conhece já, principalmente nesse filme. Então, assim, cara, o que me chamou a atenção foram as inserções das canções. A trilha Batman em si, não vou dizer que é o mais do mesmo, que eu seria apedrejado, mas eu acho que ela tá bem colocada. É o que eu tenho a dizer. São meus 5 cents aí sobre a trilha. Muitas pessoas, eu ouvi alguns podcasts em português sobre o filme, e muitas pessoas ficaram falando que, ele tentou copiar a Marcha Imperial do Star Wars. Aí eu já não vou saber dizer, porque Star Wars também não é o meu forte. Aí você me jogou num calabouço. Que mas eu não, só mas enxergo assim, um pontinho de luz lá em cima. A Marcha Imperial a famosa Marcha Imperial do Darth Vader, né? O pam, 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 O fã, é. Tá, isso eu tô ligado. Ela é bem famosa, só que ela é uma marcha em sol e é de fato a mesma escala, a mesma... Porque o que acontece? Esse filme, ele tá tocando, acho que em Lá, se eu não me engano, aí eu posso eu só tô tentando de memória, não botei aqui no piano, então não vou saber dizer exatamente, então já me desculpem por aí. Mas ele tá tocando, tipo, em Lá, e a diferença é só meio tom. Então ele faz, tipo... Eu acho que são 2 tons. Ele faz, tipo, 4 semitons, uma coisa assim. Só que deve ser Sol e Mi, talvez, eu creio. Só que ele faz ele tenta fazer, na escala menor, essa puladinha só se você pegar no teclado, por exemplo, ele faz uma puladinha só curta. Tipo, ele faz uma nota e 2 tons abaixo, depois volta pra nota e 2 tons abaixo, depois volta pra nota. É só isso. O intervalo harmônico seria o mesmo. Exatamente isso. Assim. Que é exatamente o mesmo tom da abertura da Marcha Fúnebre do Frédéric Chopin, que é a marcha fúnebre famosíssima. Só que ela tá oitavada também em sol. Ela faz. É o mesmo intervalo que essa música usa, que é a mesma música do Nirvana. Sim, são aproximados, né? São próximos, né? Esse é o clima que eles estão tentando colocar. E a marcha imperial, ela é pra cima. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Hans Zimmer, como usa música do Batman com esse mesmo clima, só que o Hans Zimmer do Batman é mais a marcha imperial, é mais orquestrado. O arranjo tem um monte de cordas. Desenho, melodia, timbre, contraponto, pra cacete. Tem timbre, tem naipes inteiros de timbres, naipes inteiros de viola. Sim. Tipo, eles são complexos, eles são mega cheios, eles são harmonicamente construídos pensando, o arranjo é imperial mesmo. É exatamente, é grandioso. E esse, cara, é tal qual a marcha fúnebre do Chopin, que é uma nota só. Tipo, é tudo muito pouco, é muito pobre. Eu acho que é esse o lance. Tipo, é minimal, né? Vamos dizer minimal, não diria pobre. Eu queria dizer pobre no sentido de pouca coisa. Porque assim, porque eu acho que tem a ver com o personagem. Porque o mundo do cara tá acabado, as coisas estão ruins, tá tudo desajeitado, tá tudo muito... Não, e desgastado, né? Não pode ter muito detalhe. Eu acho que você quer dizer isso, não pode ter muito detalhe. Eu acho que isso que é uma coisa mais interessante que aconteceu. É que, embora as pessoas estão falando no aspecto de que a marcha fúnebre não foi citada, mas sim a marcha imperial do Star Wars, que o cara tentou imitar e tal. Eu acho que as pessoas estão bem equivocadas nesse aspecto, porque a marcha imperial é pá, 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 pará, pá, pará. Exato. Pá, e é bem orquestrado, violinos, pra cima pra caramba. E é meio, tipo, mostrando a chegada de um grande vilão. Sim, por baixo da coisa toda, ambientando tudo, são essas escolhas, né? Porque é exatamente o que você falou. Tem essa coisa do tipo, não aguento mais, tô largado, não quero saber de frescura, no sentido de, tipo, muito detalhe na composição. É meio que, tipo, cansei. Sacou? Então, a cena que eu escolhi aqui, desculpa aí o pessoal músicos, o Duca até também, desculpa, porque, imagina. Enfim, eu não sou músico, não tenho eu só tenho essa curiosidade, achei curioso, mas não é a minha área, não. Imagina. Bom, a cena que eu escolhi pra mostrar o aspecto da lente, pra ver se faz sentido toda aquela discussão que a gente falou sobre as câmeras, tá em 57 minutos e 43 segundos e 16 frames,
que é o clipe que o carro tá chegando no memorial lá do prefeito que morreu. Então o Batman, o Bruce Wayne, tá chegando no memorial. 57. É exatamente o que você falou, cara. É tanto corte que o programa, o software, ele fica lento. Porque tem tanto clipe, tanto corte. Clipe que é impressionante. Gente do céu. Bom, aí o que acontece? O cara vai chegar, aí a gente vai ver alguns entrecortes. E se você refizer o corte na timeline, é impressionante como é matemático, cara. Tipo, o tamanho dos frames o tamanho dos clipes ficam muito parecidos por muito tempo. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. O cara, tipo, botou, ok, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui. Sabe? O que é uma coisa bem tradicional de edição, sabe? Tipo, o que é uma coisa diferente. Mas que você diz o que vem na sequência, o que vai acontecer aí. Então você vê o cara... Caraca, é mesmo, tô vendo aqui. É um bloquinho maior, um bloquinho menor, um bloquinho maior, um bloquinho menor, um bloquinho maior. Isso rola bastante. Corvette aí, qualquer, né? Quer dizer, não é uma Corvette qualquer, né? Mas enfim. Qualquer é ótimo. Esse carro tá chegando aqui e a gente vai ver. Vamos soltar daí, tá bom? Então, estamos lá em 57, 43 e 17 frames. Tudo bem aí? Pode ser? Pode ser. $1 e já. Foi? Foi. Aí o carro chegou, estacionou, ele vai abrir a porta, ele se levanta, aí a câmera tá voando, né? Chegando perto do cara, indo pra perto dele. Ele faz essa virada, né? Ó, tipo, pra ficar ali. É um take enorme comparado ao resto das coisas que acontecem nesse filme, né? Então, tipo, ele tá lá indo, aí corta pra o que ele viu, que ele olhou pro lado e corta pro que ele viu, aí corta pra um insert mais na frente, que significa ele de frente, corta pra o que ele viu, que é uma outra aproximação, tipo, é outra lente já aqui, pra mostrar o cara chamando a mulher, aí volta pra ele, com exatamente o mesmo clipe, corta pro insert do pé, puxa pra cima, corta pra ele de volta, corta pro wide dele, vai ser falando com o cara, que aí, ou seja, a gente tem agora uma câmera em movimento, o que é diferente, aí pausa agora. Olha só a lente distorcida que é essa imagem, que é desse negócio. Olha esse clipe, que é o Batman, né, subindo a escada e tá tudo distorcido tipo, o planeta tá distorcido errado, né? Não é borrado. Tudo, né? Tá distorcido de fora dele. Quer ver? E solta daí. O DLC já de novo. Corta pra ele, pra câmera invertida, né? Como se fosse a visão dele. Volta pra outra visão, que é ele do lado. Corta pra mulher de novo, pra ele chegar perto da mulher, aí corta pra ele de volta e ele é barrado pelos caras. Ok, pausa. E aí depois volta um corte super rápido, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que se você pausar entre 58 e 36 e 15, 16, ou até um pouquinho mais, tipo 58, 38 e 17, e comparar com o 58 e 46... 58, 38 e 17 contra... 58 e 44. 58 e 44 e comparar... 58, 44 e 15, por exemplo. 58, 44 e 15 e comparar com 58 e 17 e botar um do lado do outro. Sim. Você tem o mesmo tamanho do personagem praticamente, tipo, a proporção da cabeça do cara tá mais ou menos igual. Proporção, isso. Sim, a proporção da cabeça do cara tá mais ou menos igual no frame, ou seja, a gente tem ele como protagonista, só que uma, que é a anterior, né, que é a do 58 e 38, a lente foi outra usada. Tipo, é outra lente usada ali. Inclusive essa segunda, ela tá mais telada, né? Por isso a gente vê o filme ali, telada, que a gente chama a teleobjetiva, né? Com uma milimetragem maior, né? Que aí a gente chapa o fundo ali, e na outra tá aberta, perto dele, ele tá inteiro, mas o resto no círculo em volta, na vinheta, tudo distorcido, né? E aí o que acontece? Por que eu tô chamando a atenção? Porque aí você tá falando de coisas que estão entre takes, praticamente, entre a mesma cena e na mesma localidade. Os caras tiveram que não só trocar, a proposta de trocar a lente foi entre a mesma cena, cara. Porque isso aqui, teoricamente, ele faria um corte a primeira vez, a segunda vez voltaria pra mesma câmera, com a mesma lente. Teoricamente, seria a mesma coisa, né? Porque a gente tá vendo a mesma coisa, é o mesmo shot, né? Sim, tipo, na verdade, é um sim, take que foi entrecortado com o ponto de vista do personagem. Mas aqui não, Sim. Aqui, de fato, é uma outra cinematografia, no fim das contas. E isso acontece muito durante o filme todo, porque o cara faz uma proposição de enxergar esse personagem sempre, eventualmente, meio patético. Porque quando você distorce o lado pra ele não ficar bonito, porque quando você põe na tele, ele fica sempre muito bonito, né? Ele fica sempre muito sexy. Lógico. Mas quando você põe esse negócio meio ovalado,
você transforma o cara meio num boboca, meio num patético. Então, acontece isso muito que o personagem vai fazer uma coisa meio infantil, você tá enxergando ele de forma infantil. Você tá enxergando ele de forma distorcida nas laterais. Você tá enxergando a cabeça dele meio errada. Embora a proporção corpórea não tá bizarro, porque, enfim, o cara ainda tá tratando de um aspecto natural, né? Ele tá tentando deixar o personagem normal ali. Mas ainda assim, a realidade que se enxerga da tela fica diferente. Você acha que ele cria essa troca de lente pra poder dar o match com a outra cena que já é mais fechadinha? Como assim? É isso que você acha? Como assim? Não entendi. Essa cena que vem antes da mulher de costas, você acha que a troca dessas duas lentes, é a mesma perspectiva com duas lentes diferentes? Mesmo lugar que a gente tá olhando com duas lentes diferentes? Isso. Você acha que essa segunda é pra uma percepção de personagem ou pra dar o match com a cena que vem a seguir, que aí já é uma cena mais fechadinha? Não, pra mim com a mulher de costas? Pra mim é uma percepção de tipo, tá, agora que ele... Criar uma percepção diferente mesmo. Agora que ele vai fazer a bobagem. Porque pensa, o que ele tá fazendo aí? Ele viu a garota que ele tá meio interessada saindo com o cara que é supostamente o mais corrupto e vilão da cidade. Sim. E aí ele meio que, tipo, tá achando que ela tem algum conchavo com ele também. E ela não gosta. Ele vai meio que confrontar ela. Mas no meio da rua. O que pro Batman é a coisa mais estúpida desse personagem fazer isso. Então, assim, não tem sentido nenhum o personagem fazer. Mas por quê? Porque talvez ele esteja agindo de forma irracional. Talvez ele esteja agindo de forma passional. Talvez ele esteja agindo de forma infantil. Porque o real Batman, o detetive, ficaria mais calmo, como acontece no início do filme. A abertura que ele vai lá investigar junto com os... Ele não pega em nada, ele não toca nas coisas, ele só fica olhando. Porque ele tá ali ele tá maduro, pensando, ok, é que eu tô investigando, eu não vou ficar louco pegando nas coisas, atrapalhando a investigação. Só que aqui ele faz uma coisa de atrapalhar a história, né? Sim. Então, como ele tá fazendo uma coisa infantil, você tem uma visão patética, digamos assim. Como que deixa ele menor do que ele é? Como que deixa ele menos poser, menos grandioso. Sim. Então eles talvez escolheram fazer isso na lente, entendeu? Por isso que tem tantas câmeras, por isso que tem tantas lentes também, talvez, sabe? Porque ele quer dar diferentes looks pra diferentes momentos desse pós-adolescente que é esse cara, sacou? Tipo... Então eu achei muito, muito interessante porque é um pedaço pequeno que muda o visual, que poderia muito bem ter sido usado e muito rápido, sabe? Isso acontece outras vezes também. Não é só aqui, tipo, eu peguei esse aqui porque aqui é muito claro, porque tá bem distorcido na parte que ele começa a escada. Você vê ele bem distorcidão mesmo. Não, perfeito. Coisa que eu separei foi de fato a cena da perseguição. Para quem puder assistir, quem, né, for mais entusiasta ou editor, enfim, tiver a timeline, puder botar esse filme na timeline, cortar ali a cena da perseguição para entender como o jogo de câmera, né, as perspectivas e o corte do efeito sonoro ajudam a você ver coisas ou imaginar ou perceber até, achar que está percebendo coisas que não tem em cena de fato. Né? A montagem é muito difícil, cara, você montar uma perseguição daquela ali, criar aquele ritmo ali, como você falou lá no começo e tal. Não tem nada específico, mas é de analisar, de prestar atenção em tudo que é feito, no tempo de cada corte, né? Da sonoridade, né, que eles colocam nessa perseguição, porque a gente vendo na correria parece que carro, tal, barulho, chuva, cara, mas é muita coisa acontecendo e ali as decisões do que você ouve, o que você vê, em qual momento, como você reage, o que tá em primeiro plano, o que não tá, é uma aula, cara. Eu acho aquela cena de perseguição ali uma aula. Pra não dizer que não avisei, ela começa, a gente nem precisa dar play aqui, mas a cena ela começa praticamente em 1 hora, 19 minutos, 43 segundos, 19 frames. E aí ela vai até 1:24, né, cara? São 5 minutos de perseguição, cara, de corte pra cacete. Uma loucura, mas é uma cena bonita de ver, cara. Bonita, porque eu fico imaginando o quanto de bruto tinha nesse momento pra chegar nessa montagem, né? E o que eu acho animal é a chuva, cara. Às vezes parece que ela é posicionada, a chuva, assim. No retrovisor, na frente do carro. Às vezes ela parece que é muito, às vezes ela parece que é pouco. Aí eles exploram os splashes do chão. Aí o para-brisa. Cara, é muito louco, assim, o movimento da chuva, o lugar pra onde a chuva... Sabe? Por exemplo, tem um takezinho ali em 2:40, mais ou menos. Se você botar até que tem o carro de frente, não sei se é um Bentley ou um Aston Martin, não sei qual é o carro aqui da frente. 1:40? Do Pinguim. 1 hora, 20 minutos, 40 segundos, 18 frames.
Cara, a chuva, a direção da chuva ajuda a gente a ter uma percepção de velocidade. Não é uma chuva que simplesmente tá caindo dura de cima. Parece que ela tá vindo de trás da câmera contra o carro. E é um Maserati. Então isso... Só pra deixar... É um Maserati, exatamente, exatamente. Prova-se aqui também que eu também não entendo de carro, né? Então, assim, Velozes e Furiosos nesse podcast vai ser difícil. Mas, enfim, você vê, cara, que eles trabalham esse movimento, porque ajuda a gente a ter uma percepção. Aí corta, logo depois, pra uma cena do vidro de trás, aí não aparece tanto que tá chovendo, porque tá desfocado, é luz, é sombra, né? Essa montagem da movimentação, cara, é um negócio pra mim, assim, espetacular, cara. Espetacular. Eu acho muito, muito boa essa cena. Não só pela ação em si, que é uma baita cena, né, do Batman perseguindo o pinguim e tal. E a gente não espera menos do que isso, mas a forma que ela foi montada, os suspenses que acontecem nela, de tipo, vai bater no caminhão, não bate, tal, e aí volta, aí os caras continuam seguindo, aí ele acha que ele tá ganhando, o pinguim, aí vai culminar, obviamente, no final da cena praticamente, que é quando o carro capota, que é belíssimo. E aí, quer dizer, antes da capotagem tem um fogo, aí surge o carro do Batman do meio do fogo, você fala, caralho, não é possível, ele vem andando do fogo, enfim, maravilhoso, tudo que a gente quer ver mesmo, mas eu acho que esse final também só é apoteótico aqui, porque a montagem conduz a gente pra esse lugar, né? Bom, a minha outra é em 2 horas, 20 minutos e 46 segundos e 3 frames. Só que vai acontecer, ele conversou com o cara, talvez seja legal a gente soltar 2 horas, 20 minutos, 45 segundos e 20 frames. Pra gente ouvir ele falando Ave Maria e emendar com a próxima cena. Então, 2 horas, 20 minutos, 45 segundos e 20 frames. $1 e já. Ele canta, né? Tá cantando Ave Maria, a gente cortou pra ele tá indo pro lado, a gente tem um over the shoulder pra ver o personagem mal. E aí, olha só, se cortou pra um blackout, mas o né, continua ali. O Batman entra cortando, né, a coisa da polícia, corta pra ele vindo do totalmente borrado, para botar o negócio de volta no peito, né? Aí a câmera sobe para ver a cor dele, essa cena é super escura, só tem pouco da boca dele, quase praticamente. Aí corta pro lado, para ele revelar o que vai ver, e aí corta para ele, para cortar pro insert. E depois corta para ele virando pro cara do lado, corta pro cara, corta para ele. Aí ele vai falando quem é você, não sei o que, corta pro cara de novo, ou seja, 2 takes idênticos entre 4, né? Corta pra ele de novo e depois corta pra ele virando pro lado. Ok, pausa. Não sei se deu pra funcionar direito a minha corta pra ele e acabou ficando... Não, funcionou. Eu só não entendi de fato por que aquele corte dele tão rápido no meio do close da parede. Exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Tipo, tem uma coisa que é muito esquisita que tem um insert, tem ele de volta e depois tem ele de volta pra trás, ou seja, tipo, tem uma posição esquisita. Eu não sei se é uma correção, mas o que eu queria chamar a atenção é que, assim, a sensação é que ele, se você botar no clipe anterior, que é em 2 horas e 22, 2 horas e 21, 19 e 2, que é o clipe em que ele vai virar pra parede, quando ele vira pra parede e aponta pra parede a luz, a lanterna, né? E você vê a parede, o próximo corte, cara, tem que ser um insert do que ele tá vendo, cara. Mas não é. Pois é, porque chega pra parede e não mostra. Aí ele fala, não, a gente tem que mostrar. Aí cola na parede. Só que assim, podia tirar esse take, podia ser esse aqui próximo. Exatamente. Lógico. Não, e aí o mais louco é que aí volta pra ele aqui. Você fala, por que volta pra ele antes? Né, de apresentar, né? O que você tá falando, corta... mostra, revela a parede e volta pra cara dele. Exatamente, é uma coisa que eu acho super curiosa. E assim, isso não é um erro, né? Isso é uma escolha que... lógico que não. Que talvez seja um lance dessa... E por isso que eu acho que talvez tenha uma parada meio moderna. Quem é mais old school vai querer cortar o filme e vai acabar botando, não, o jeito certo, é meio que pedido. Mas a gente tá falando de uma coisa meio rebelde. Eu acredito mais ainda, ou no algoritmo ou no policy, assim, isso. Tem que aparecer a cara dele. Tem que aparecer a cara dele. Sem dúvida. A cara dele tem que estar, tipo, em 60% dos takes. A cada tantos por cento tem que aparecer o rosto dele. Com certeza é isso. Mas também tem um pouco, talvez, da rebeldia do, tipo, não fazer o esperado, mas ao mesmo tempo manter o esperado. De fazer uma coisa errada, de fazer uma coisa fora
fora do que era da expectativa, sabe? Porque você tem um insert, e isso aconteceu lá no carro também com a bota, a mesma coisa, você tem um take da bota, e aí em vez de você ver a reação dele, você tem ele olhando pra bota, depois você tem um insert de novo dele olhando pra bota, sabe? Tipo, ao invés de você ir no detalhe do detalhe, que é, ele, por exemplo, aqui, ele ilumina a parede com a lanterna, então naturalmente o próximo que eu quero ver é o que é aquilo em detalhe, mas eu não vejo aquilo em detalhe, eu vejo ele primeiro reagindo e depois eu vejo um super detalhe. Então não existe esse intermédio entre o que ele tá enxergando e o que ele tá mostrando. Por quê? Porque esse cara é adolescente. Entende? Tipo, a gente vai pra muito perto, pra muito longe no detalhe. Pra muito perto, pra muito longe e no detalhe. Preciso fazer um parênteses que você tá falando. E na Mix também, né? Todo filme de ação tem isso, mas nesse aqui, cara, é um filme que, assim... É o típico filme que minha mãe, quando ela assiste, ela põe alto, aí abaixa. Aí põe alto e abaixa. Porque é aquele filme que tem um range aqui de... O cara tá conversando, aí tá no volume 3, aí tu aumenta, pra tu ouvir. O cara tá ali, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De repente, abre uma porta, uma explosão, o carro começa... O volume vai pra 59, aí tu baixa, põe no 5 da TV. Aí tu vê aquela porradaria, briga, capota o carro, daqui a pouco volta, corta a cena pra um escritório, cara. Porque todas as vezes que você está... Aí você aumenta de novo. Então essa dinâmica, esse espaço dinâmico é muito louco. Se você olhar a onda sonora do filme aqui, você vê que são blocos estúpidos de volume e outros minimamente existentes ali, cara, baixíssimos, né? E eu acho que isso acontece também no corte, a mesma coisa. Você ter estanques, momentos estanques em que você vê ele, depois vê a coisa, depois vê ele, depois vê a coisa. E a distância entre isso não tem nenhuma sutileza. É tipo isso, ele vai mostrando a lanterna, vai passando pra você revelar um detalhe, aí em vez de ver o detalhe que é o próximo que você espera, ou seja, o próximo passo depois do detalhe em grande, né? Você vê um wide, depois você quer ver o semi ou o close. Não, você vê um super close da cara dele. E depois você vê um extremely close do objeto. Pra entender, entendi. É muito infantil nesse sentido, né? De tipo, jumps muito grandes. O que é ótimo, porque eu acho que é bastante inteligente pensando no público-alvo. Dinâmica, né? E pensando no público-alvo, né? Total, e dinâmica. É exatamente o ritmo, né? Esse filme aqui, ninguém pode falar que é lento. Não dá. Vamos pra dica? Mas só antes de ir pra dica, deixa eu só falar que, tipo, talvez aqui a gente inaugurou, então, uma nova etapa do segundo corte, que é filmes de herói. Quem sabe? Filmes de herói. Mas o próximo vai ser Star Wars e o Duca vai fazer análise do Star Wars. Também vi 2. Eu vi lá aqueles lá, que era o primeiro, segundo, terceiro, que na verdade eu fui descobrir que era o terceiro, quarto, quinto. Né? O quarto, quinto, sexto, sei lá, que eram os originais. Os Star Wars que eram maneiros, aqueles dos Ewok lá, aqueles primeiros Star Wars, com o ator novinho, aqueles eram os bons. Depois eu não vi mais nenhum. Depois eu tentei ver, mas aí tem uns bichos geleia, computer gráficos pra cacete. Falei, não tem graça. Desisti, porque aí perdeu a graça. É verdade. Perdeu a manualidade. Eu vou inaugurar não, porque você inaugurou uma categoria jamais esperada nesse podcast, no quesito dicas, que você lançou uma receita. Foi, verdade. Você lançou uma receita. E eu vou aqui reivindicar, porque eu já sei que você não vai postar agora, não vai falar agora a continuidade da receita, e eu, como os ouvintes aí, vamos ficar tanto quanto furiosos. Mas a gente espera que no próximo você dê continuidade pra gente ver o que a gente vai botar dentro desse pão, né? Mas, enfim, eu vou trazer também uma receita, só de sacanagem, eu vou trazer uma receita que vai fazer um contraponto à sua, que você, numa receita, pra quem não sabe, pra quem não segue o Heineken, primeiro que deveria seguir, @Heineken aí na internet, não é Heineken igual a cerveja, né, não é com H, é com R, o resto é igual, mas enfim, ele postou a receita pronta, então assim, pode confiar, porque eu vi, senti o cheiro. Então, assim, maravilhoso o que ele fez. Mas o Heineken é aquele cara assim, usa luva, tem faca afiada, tem fogão. Eu não tenho fogão, as minhas facas não são afiadas. E você imagina o que eu posso oferecer aqui, né? Mas, como existe gosto para todos os possíveis e impossíveis, eu queria citar rapidamente que, para quem não sabe, eu acredito que muita gente não saiba, eu tive um canal de culinária no YouTube, quando o YouTube era mato. Né? Canal de culinária. Quando 300 mil seguidores era muito, eu tava lá. Eu era essa pessoa de 300 mil seguidores. O canal se chamava Cozinha para Dois. É excelente. E um canal que cresceu, foi bacana, foi talvez um dos pioneiros, assim,
geração do YouTube, junto com o Brog, a Dani Noce, uma galera ali. Foi muito legal, tem muito carinho por essa época. Inclusive, quem quiser olhar o canal, vou aqui fazer assim, sem vergonha, sem apego, como artista, que não tem apego à sua alma e ao seu corpo. Entra lá no YouTube, procura Cozinha para Dois, você vai ver umas coisas divertidas. A gente fazia um canal que era uma cozinha para quem não sabe cozinhar. Então, diferente do Heineken, como eu disse aqui, que é o AIS, é o AS da cozinha e do manusear das facas. Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma receitinha aqui, que é a típica receita que eu faço ali para impressionar, para brincar. É super simples, gostosinha pra caramba, cara de pau pra caramba, que se chama cheesecake de copinho. Tá com preguiça, quer comer um negocinho gostosinho, sem, né, aplicar aquele paladar gourmet e tal, né? Mas é super gostosinho, então assim, melhor, quer fazer pros seus sobrinhos, pro seu filho, uma brincadeira, quer botar todo mundo pra cozinhar junto, uma coisa super fácil e gostosa? Tá aí o cheesecake de copinho. Então assim, ó, cream cheese, compra pronto ali no mercado, cream cheese de potinho ali, pega 300 gramas de cream cheese. Na verdade é uma receita que dá pra fazer no olho, mas só pra fingir que eu tô falando uma culinária avançada, eu vou dar o peso. Então assim, cream cheese, 300 gramas, bota 300 gramas de cream cheese, certo? Pega ali e põe no potinho. Outra coisa que você vai fazer, você vai pegar um extrato de baunilha. Óbvio que se fosse o Heineken, pegaria ali a fava, o sei lá como é que chama, o galinho da baunilha. Os ouvintes já fizeram a fava na semana passada. Já fizeram, que pega ali, raspa, tira o pozinho, a baunilha. Mas o meu é aquele com tampinha amarela que vende no mercado, que já é o líquido, baratinho, pronto. Uma colherzinha de chá, porque baunilha é um negócio delicado. Se você botar muito... Muito, é tipo fermento. Você tem que botar no carinho. Então você pegou ali 300 gramas de cream cheese, que eu acho que é um pote. Um pote, se eu não me engano, tem 300 gramas. Você pega esse extrato de baunilha, põe uma colherzinha de chá, só pra dar o gostinho, né? Você vai pegar 2 colheres de sopa de açúcar. Aí também é a gosto, porque doce tem que ter açúcar. Então você tem que botar ali. Mistura essa galera, né? Pode ser que eu dê meio fora de ordem, mas eu vou botar o link do vídeo. Então assim, cream cheese, extrato de baunilha, açúcar, mistura e tu vai fazer o creminho, tu vai fazer aquela parte branca do cream cheese, do cheesecake, tá ligado? Aquela massa. Você vai fingir que aquela massa que você come na deli maravilhosa de Nova York é essa massa. Cream cheese, baunilha, açúcar, misturou. Pega um potinho, você pode comprar, por exemplo, também, que aí é a minha dica aqui, que tem no vídeo, que é biscoito de chocolate. Aqui tem o Bono, se quiser um passatempo que é meio misturado e tal, pega um biscoitinho desse, tritura no liquidificador. Ah, não tem liquidificador. Ah, não tem o mixer, não tem nada disso. Bota num potinho, pega um pilão ou então um garfo de costas, qualquer coisa ali. Bate, faz isso, fica um pozinho, uma farofinha de chocolate, né? E corta um moranguinho. Mas só o biscoito, não o recheio. Olha, aí vai a gosto de quem vai comer, Raí. Esse tipo de receita é assim, a boa é a que você fez e ficou boa. Entendi. Tá certo. Eu não vou dar uma receita aqui que é igual a sua, que é assim, ó, segue esse espaço, não vai ficar bom. A minha não. Aqui eu tô jogando os ingredientes, tô lançando a ideia da receita. Tá ótimo. Eu vou e aí fazer. você faz, é igual café. Ah, é 10 de pó, 10 gramas de pó para 100 de água. Talvez o meu seja 110, para ficar um pouquinho mais fraco. O bom é aquele que a gente faz e fica gostoso. Então é isso. Pegou a massinha que você fez ali, cheesecake, extrato de baunilha, açúcar. Pegou o biscoitinho de chocolate, triturou, fez uma farofinha. Pegou o moranguinho, pega alguns morangos ali cortados, aí a montagem é muito simples. Pega um potinho, famoso cheesecake de potinho tipo um copinho de shot, por exemplo, de cachaçinha, de uísque e tal, um pouquinho maior assim. Aí minha dica de montagem, joga essa farofinha no fundo, faz ali um dedinho de farofinha, bota o cheesecakezinho ali que você fez ali, a massinha branca, até quase o topo, e salpica ali, joga uns pedacinhos do moranguinho cortado. Pega uma colher, enfia lá até o fundo, vem puxando em direção à boca. Eu garanto que vai ser gostoso demais. Então fica aí a minha dica, cheesecake de copinho, cozinha para dois. É uma coisa que eu, até hoje, quando dá na telha, eu compro ali rapidinho, faço uma brincadeira dessa. Pela memória e porque é mó gostoso. É uma lariquinha boa demais. Então fica a minha Vale dica lembrar aí. Que é um vídeo que tá no YouTube que tem 8 anos de idade já, né? Tipo, é um vídeo de 2014, mas, apesar de ser um vídeo de 8 anos, se você for da época que usava o YouTube há 8 anos atrás, né? Você sabe que é raríssimo você ver um vídeo com white balance, exposure,
tudo cravado e bem Tudo feito. corretinho. Tudo bem feito, cara. É um vídeo que o áudio é bom, a música é boa, a edição é boa, o lettering é bom, tipo, é 100% bom. Então, assim, é um deleite se você conseguir fazer a comida e ficar assistindo, vai ser um deleite pro gosto e pra visão e pro ouvido também, cara. Porque Talvez eu é não seja canal um bom maravilhoso. cozinheiro, mas videomaker eu sei, né? É excelente, é excelente. Esse canal é maravilhoso. É o canal mais legal que tem que de legal. culinária pra dois. Que Então bom, pensa que bom. nisso, galera. Assiste o vídeo pensando, caraca, isso aqui tem 8 anos e na época era difícil, né? Não era fácil fazer aquilo, não. Não, maravilhoso. Então foi essa a minha dica aí, cheesecake de copinho. Quem quiser ver, eu digo mais, no canal ali tem um monte de diquinha dessa assim, ó, pra fazer coisa no forninho, no micro-ondas, aquela coisa, a famosa cozinha pra quem não sabe cozinhar. Então, o que tá no YouTube nunca morre, fica aí a dica. Por causa da questão culinária, foi o seguinte, eu resolvi dar uma pausa na receita porque eu quero testar a carne. Então, como o próximo passo seria o hambúrguer, seria a carne, eu tô com 2 outras opções. E aqui, no segundo Uma você já corte, testou, porque eu vi, né? não, eu sempre faço esse hambúrguer que eu queria ensinar, eu faço todo verão aqui. Todo verão é o meu, mas agora eu resolvi fazer um pouco da mudança da carne. Então eu pensei, talvez eu consiga alguma melhor, eu vou fazer. Então por isso eu resolvi não dar agora, pra ver se ele vai ficar muito bom mesmo. Justo. Pra poder, gente, é o seguinte, é essa a carne que você tem que arrumar. Porque é isso, aqui eu testo as coisas, não tô falando de cabeça não, eu realmente faço isso aí todo verão. Mas aí eu resolvi dar uma pausa e no próximo episódio a minha dica será a carne. Mas nessa, é um cara que eu tô acompanhando já tem um tempo e eu tenho gostado muito do que ele tá fazendo, bem específico, técnico, e pra quem curte colorização, coloristas, arte da cor, discussão da cor, paletas de cores e tudo mais, é o Peter Donahue, que é Peter Donahue, de rio de cor mesmo, né? Só que eu acho que o nome dele é Donahue mesmo. Tá. Então é Peter Donahue. Não confundir que tem um monte de artista e atores famosos chamado Donahue, porque Donahue parece um sobrenome bem famoso e Peter é um nome mega famoso. Mas é o Peter Donahue, o Instagram dele é art.pete.repeat. É muito bom o nome, né? Pete.repeat. Art.pete.repeat, mas ele é um color science, ele se define como um artista e educador de teoria de cor, é como ele define o Instagram dele. E aí o Instagram dele é de verdade uma parada bem assim, técnica da percepção da cor. E me chamou a atenção, há um tempo atrás eu vi, porque ele estava falando sobre o que a gente chama de cores complementares, RGB, as cores primárias. Elas foram definidas em 1800 e pouco, quando as luzes candescentes que as pessoas usavam, de verdade, eram velas. Então, a lâmpada que os caras usavam para definir a teoria de cor, baseado no que a gente usa hoje, do que é que a gente chama de laranja, o que é que a gente chama de vermelho, foi definida sobre luzes também com vela, que é, na verdade, uma tonalidade já laranja. Então, já existe no mundo atual e recorrente, né, o atual momento da discussão de teoria de cor, já existem, como é que chama isso? Tipo, tabelas, né? Já existem tabelas de cores que levam em consideração essas correções de como a refração da luz, quando essas teorias foram elaboradas, faziam, né? Como acontece ao longo do tempo, a gente tem que parar para pensar. Já corrigida. Já corrigido, porque a gente meio que escreve coisas. Então, ele até mostrou, esses dias, ele mostrou um vídeo de uma Desculpa pessoa... te interromper, eu tentei seguir aqui, mas é bom que o ouvinte já deve ter a mesma dúvida que eu. Botei Peter Donahue, D-O-N-A-H-U-E, certo? Isso, H-U-E, isso. E eu tô achando alguns, mas não sei qual é ele. É Peter.Donahue, é isso? O Instagram dele, pelo menos aqui, aparece art.pete. É outro nome. Repeat. Então, peraí. É arte... Art.pete, sem o R, né? Pete.repeat. Agora Isso. achei. Isso, que é uma foto, pelo menos a foto atual desse momento. A foto dele olhando pro alto com umas corzinhas atrás e tal. Com um raio de cores atrás. Tá, perfeito. Aí... É um cara muito interessante, os vídeos são bem amadores, assim, tipo, é ele com celular, é bem cara de coisa, mas ele já tem bastante seguidores, lá, sei lá, 37 mil. Sim. E é muito sério, tipo, muito sério as coisas que ele fala. É sempre meio aquele goofy, e aí, galera, vamos fazer, sabe? Tipo, aquele meio jeito de tentar chamar a atenção de jovens, mas na real ele é bem serião, assim, sabe? É bem sério o que ele tá fazendo, em termos de discussão de como que
como que a escola da cor foi transformada e como a tecnologia desenvolvida, como a tecnologia alterou e muda a nossa percepção atual e tal. Então ele participa de seminários, faz vlog, vende objetos e tal. Então é muito interessante para quem gosta de discutir esse assunto. Eu tenho me enveredado mais, eu fiz o curso da Resolve de coloria, de desenvolvimento de cor. Aqui eu fiz um curso com um colorista para falar de teoria de cor e color grading em filmes. E é um assunto que eu muito me interesso, também porque resolvi estudar isso em inglês, que eu dou aula disso também, então era melhor também pegar um pouco uma outra visão. Mas é um assunto que eu acho muito interessante, porque, na verdade, tudo muda em relação a gear, né? Tipo, o tipo de monitor que você usa faz diferença do que você chama de cor. Quando você olha para um vermelho, depende do monitor, mas também muda o que você aprendeu historicamente do que significa vermelho, né? E é vinculado a coisas culturais. É mega complexo. E eu acho que ele é um cara que, pelo menos nos que eu tenho visto, é um dos caras que vai mais na raiz matemática da coisa, na raiz técnica da coisa, não vai muito no aspecto emocional daquilo, sabe? Ou cultural. Ele anda muito no aspecto técnico, faz matemática. Às vezes fica um pouco cansativo, porque ele vai nos números, assim, a refração da luz teoria e tal. Mesmo, né? É bem técnico. Mas tô achando muito fera. Eu já tô seguindo. Eu passo horas assistindo os vídeos do cara. Tipo, fico vendo um outro. Tem um canal no YouTube também, eu não consumo muito, porque tem umas coisas muito zoadas no YouTube, que eu acho que ele começou a usar agora há pouco. Então ele sobe uns arquivos que não dá pra ver direito, uns negócios pequenos. Porque o YouTube agora tem esse Reels, mas tem os Shorts e também não, mas vai cair, parece que o Shorts vai cair. Aí não deu certo, graças a Deus. E aí ele sobe o arquivo, acho que não sobe direito. Então eu nem vou pro YouTube porque eu não consigo ver. Eu tô mais no Instagram mesmo. Mas eu fico horas, cara, sem brincadeira. Eu fico assistindo o mesmo vídeo várias vezes. E é super simplão, cara. É um cara com o celular na mão mesmo, falando, só que ele é realmente dá muita credibilidade às coisas que ele fala. Então eu super recomendo. É o art.pete.repeat. E se você também procurar pro Pete Donahill, Peter Donahill, você vai achar. Bom, então é isso, né? Acabamos mais um episódio enorme. Bom, gurizada, muito obrigado a vocês que estão aqui nos assistindo até esse momento, conseguiram ficar aqui nessa alopração de câmera e mais fãs de Batman. Os fãs de Batman estão aqui com certeza. Nos odiando, talvez. Como vocês não citaram. Também, já abandonaram há muito tempo. Como é que o cara só assistiu 3? Ou vocês esqueceram de falar que o personagem no quadrinho não sei o que, ele foi não sei aonde. Tem isso também. Esquecemos mesmo. Na verdade, eu nem sei. Vamos mas aí você comenta aí, você que tá ouvindo e assim, quiser citar alguma coisa bacana que você sabe da produção, que caiba aqui no segundo corte, né? Que a gente não tenha comentado e, pô, a gente tá louco pra aprender também, porque mais que a gente brinca aqui, cara, a gente curte muito o audiovisual. Então é lógico que tem muita coisa que você aí, que é fã de Batman, com certeza descobriu por ser fã de Batman. Exato. Então compartilha com a gente também, que vai ser um prazer. Eu recomendo, faça o seguinte pra você entender, vai dar uma olhada no filme, assiste o filme novamente. Recomendo que você preste atenção em duas coisas: a quantidade de efeito sonoro vinculado à matéria do conteúdo que está sendo falado, ou seja, a da composição. Então, quando é medo, os efeitos sonoros são vinculados a esse tipo de coisa, mas também como eles escolheram filmar, porque foi fisicamente decidido por lentes X, lentes Y para cada tipo de shot, e como a gente viu no programa, às vezes entre o mesmo shot, eles trocam de lente para poder dar diferentes looks para poder contar essa história. Então esse é um trabalho, um effort muito detalhado. Então eu recomendo você assistir o filme com esse olhar agora, não tanto prestando atenção na história em si, no que o personagem tá dizendo e tal, mas mais nessa distribuição da técnica, assim, né? Porque a gente tem uma coisa bem contraditória e bem interessante. E se você quiser entrar em contato com a gente, você entra em contato pelo contato@segundocorte.com, se alguém usa e-mail, que esse negócio é bem antigo, né? Ou você pode entrar no Instagram e procurar o Segundo Corte, né? Segundo Corte Podcast, ou @segundocorte.com. Eu não sei mais o endereço do Instagram do Segundo Corte. segundo.corte, se eu não me engano. Segundo.corte, tá vendo? Tá vendo como a gente é tão bom em rede social? Eu sou assim. Mas também, se você quiser seguir a gente lá, eu recomendo seguir o Duca, porque ele sempre, né, vai mostrando bastidores, às vezes ele mostra esse panorama do estúdio dele, se você quer ver um estúdio maneiro, dá uma olhada lá. Eu mostro foto da vida real aqui da gente gravando.
É verdade, também. Também mostra, também mostra. Fica lá a nossa cara. E se você quiser procurar a gente para entrar em contato, para dar algum feedback, alguma reclamação, apontar alguma coisa que a gente falou equivocado, por favor, entre em contato para mim. Eu também, como sempre peço, quero saber como é que tá para você o programa, se faz sentido ficar botando o filme no background, se faz sentido a gente fazer isso em vídeo também, se você gostou dos últimos vídeos que a gente fez, que tá lá no YouTube do Cinemação. Fica aqui o convite e a exigência, se é que a gente pode, né? Vamos chamar a Marina Rodrigues e o Rafa, e aí eu e o Duca, ou sei lá, alguém mais, a gente já pode chamar o Ligoc, que é um diretor de cinema e produtor que eu conheço, e que já teve essa briga séria aí com os distribuição, contato, regulamentação e tudo mais. A gente tá muito a fim de discutir esse assunto também, acho que vale a pena a gente falar. Fica aqui esse convite, né? Vamos tentar discutir também essa parte técnica aí, que é uma coisa muito séria, que pouca gente fala, né? Porque pra mim, sempre a impressão que deu é que o problema não é que a gente não valoriza tanto o cinema nacional, seja lá o que significa isso, mas não é que a gente faz pouco cinema, né? O problema é que depois que a gente faz o quê com esse negócio? Distribuir é o nosso gargalo, cara, sempre foi. Então, tipo, a gente não precisa mais ficar filmando coisa, a gente precisa assistir o que tá sendo filmado já, ou o que foi filmado, porque tem filme que tem 3 anos que já foi feito e a gente não consegue assistir porque ele não consegue sair da gaveta da galera. Não, é difícil distribuir por 2 motivos. Um é que você ter dinheiro para distribuir. Exato. E a outra é que quando você tem dinheiro, você vai brigar com uma pessoa que tem mais dinheiro. Que é o pai do Batman. Aí não dá. É um assunto que eu acho que a gente poderia se aproveitar bastante disso e principalmente para os ouvintes que gostam de cinema pensar nesse assunto, porque, enfim, faz parte, né, a gente discutir essas questões políticas também. Bom, então é isso, e obrigado a vocês, entrem em contato pra gente saber como é que tá pra vocês esse podcast, porque como eu sempre digo, a gente faz isso aqui só porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais, então entre em contato pra gente saber. Falou, valeu. Falou.